Eu sou... Então, tá começando a gravar agora. Então, bom dia. Nós estamos no nosso primeiro curso de Banca de Identificação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Estamos no nosso segundo módulo, e esse segundo módulo eu vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu tentar, pera lá. Eu acho que você tem que autorizar o Cláudia. Share screen. Ah, já está autorizado? Tá. Vocês estão vendo? Estamos. Então, esse é o nosso primeiro curso de formação, né, de banca de identificação. Vocês tiveram o módulo 1, que era a questão do racismo e seus derivados, né, que foi ministrado pelo professor Joás Bernardino Costa, que é da Sociologia, da UNB, um parceiro, né, a gente trabalha juntos há muitos anos. E Joás trabalhou muitos conceitos básicos. Não foi por um acaso que nós optamos por colocar o módulo dos conceitos como sendo o primeiro. Porque tem um sociólogo que chama Peter Berger. O Peter Berger vai colocar que a linguagem é a primeira instituição. Né? É a primeira instituição. Então, o nosso objetivo era consensuar alguns termos, né, de raça, racismo, preconceito racial, democracia racial, etnia, né, para que nós todos tentássemos partir pelo menos de um ponto de vista compreensível e consensual. E aí não fomos nós também que criamos aqueles conceitos, né? Aqueles conceitos foram largamente trabalhados e burilados, e aquele registro específico, aquele artigo é da professora Nilma Lino Gomes, acredito que vocês já tenham ouvido falar. A Nilma foi ministra, né, da Igualdade Racial. A Nilma é professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, e é uma das grandes referências na América Latina, tá? E é uma das maiores referências também no Brasil sobre políticas afirmativas, e principalmente no campo da educação, tá? Eu vi que vocês responderam lá, e o texto acho que bem didático. Hoje, né, a nossa aula vai muito ao encontro do nosso segundo módulo, né, em que nós tratamos sobre a questão da história dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro, né, basicamente o movimento negro, e as políticas de ações afirmativas. Por que a gente acha tão importante que, consensuado os termos, nós situássemos esse grupo sobre a história do Brasil, e é bom que se entenda isso, e a contribuição da população negra, né, dos movimentos sociais, do movimento negro, para a existência desse curso de banca de heteroidentificação. Nós entendemos que, e aí nós falamos isso, né, vocês leram o texto que foi disponibilizado para vocês, né, e vocês também, eu escrevi um texto introdutório sobre essa relação história, movimento negro e políticas afirmativas. Nós disponibilizamos para vocês também uma aula, né? E nessa nossa primeira aula... tá, peraí um pouquinho. Vocês não estão vendo a apresentação dos slides. Daqui a um pouco eu vou colocar. Vocês estão vendo... Ainda não está só o slide, né? Tá bom. Então eu vou colocar aqui só o slide. E aí, se qualquer problema, vocês, por favor, abram o microfone e me falem, porque eu não estou vendo, tá bom, vocês? Tá certo, professor. Ainda está assim, aparecendo, agora começou a aparecer só o slide. Então tá ótimo. Bom, tá. Racismo e seus antecedentes históricos, né? Nós falamos para vocês. Então, assim, como já tem aquela aula gravada, eu vou fazer breves considerações, porque o objetivo aqui é utilizar essa aula para aprofundar um pouco dessas reflexões, tá? E abrir para dúvidas de vocês, trocar ideias e tirar dúvidas. Por isso que a gente tem essa aula. Naquela aula gravada, nós trouxemos para vocês um pouco da compreensão do
da materialidade do conceito de racismo estrutural que o Joás trabalhou com vocês, né? Então, o Joás trouxe os conceitos, e nós trazemos aqui para vocês no eixo 2 como que esses conceitos, na verdade, o conceito é uma forma de sistematização acadêmica, tá? E a academia, ela não existe alheia à realidade que a cerca, isso não existe, né? A historiografia ou a escrita da história, como a gente fala, ela nada mais é do que o registro da ação dos homens no tempo e no espaço. Então, os conceitos que vocês viram de racismo, de raça, racismo, preconceito racial, democracia racial, racismo estrutural, ele se estrutura, gente, na forma de ser e estar dos homens no mundo, né? E aqui no Brasil, especificamente, nós trouxemos não só a questão de sermos uma sociedade escravocrata, né, de origem escravocrata, e isso tem uma repercussão gigantesca. O país que foi o último a abolir a escravatura, né, a escravatura de pessoas negras, e o país também que mais traficou, o maior traficante de escravos do mundo é o Xaxá, um baiano, né, e é um brasileiro, tá? Então, o Brasil, nós temos e nós somos também um país fora da Nigéria, desculpa, fora do continente africano, com o maior número de negros e negras no mundo, né? Então, isto tem um peso gigantesco. Por quê? Porque não se trata apenas de falar sobre a existência de corpos negros. Se trata de falar também como que essa questão racial, ela se conecta à questão econômica, à questão de classe, né? E como que foram criando determinadas teorias acerca desses corpos negros que os colocaram em uma condição de inferioridade, né? Isso de tal gravidade, o foco aqui não é a história europeia, é a história brasileira. É pensar no Brasil, por exemplo, que nós tivemos no Brasil colônia até 1888, né, quase que final do século XIX, pessoas caracteristicamente com características negroides, né, negras, que eram coisa. Não era gente, não era considerada gente, eram consideradas coisa. Tá? Isso trouxe repercussão tanto para o Brasil colônia, quanto para o Brasil império, quanto para o Brasil república, e tem implicações até hoje. Essas implicações, elas são visíveis, por exemplo, na historiografia. Até hoje, eu estou falando hoje, eu sou historiadora, né? Eu trabalho na Faculdade de Educação, eu tenho mestrado, né, na área de História e tal, e trabalho muito na Faculdade de Educação, obviamente a gente trabalha com análise do livro didático. Então, não se trata apenas de ser uma pesquisadora do campo de política de ações afirmativas. Eu sou uma mulher negra que trabalha na Faculdade de Educação, que faz pesquisa sobre o livro didático, a questão racial também na educação básica e a questão racial no ensino superior, né? Então, assim, o que me traz aqui, nesse curso, é a implementação da 12.990/2014. E também eu atuo na 2.711/2012, que é cotas na universidade e cotas no serviço público, ponto. Mas na educação básica, nós temos o artigo 26A, que obriga o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Então, também faço pesquisa para tentar perceber como que está no livro mais lido do Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, que é o livro didático, a discussão sobre a temática racial. Então, nós tanto fazemos pesquisa sobre a discussão racial mais aprofundada, que é essa que fala da necessidade de políticas públicas reparatórias, quanto eu tento entender o que está acontecendo na educação básica. E na educação básica, as mudanças em termos de informação sobre a participação negra na história do Brasil, para além da chibata, ela está ínfima e ainda muito aquém das pesquisas que nós estamos fazendo nas universidades brasileiras, né? Desculpa, gente, deixa eu só... Licença só um minutinho, gente, eu não sei nem que... Deixa eu falar aqui. É minha filha que... Desculpa que minha filha foi ao médico, vou pedir vocês licença e vou pedir para ela... Só um minutinho,
Eu vou pedir licença a vocês um minutinho, Fica tranquila, tá? professora. Tá, eu vou ter que pedir para o meu filho chamar o Uber para ela, tá bom? Já vem, volto. Fica tranquila, professora, estamos te aguardando. Se eu conseguir, né, colocar o... Tá aqui, só um minutinho. Oi, gente, pronto, desculpa. Tem um cantinho aqui que eu me escondo, porque tem periquito, papagaio, tem tudo aqui em casa. Voltando. Tá, então o que a gente estava falando um pouco? Estava aqui. Pronto. Tá. Então a gente está falando rapidamente dos antecedentes históricos. Então, assim, o exercício aqui é um exercício um pouco mais complexo do que está no slide, tá? Porque eu estou aqui, eu posso responder dúvidas de vocês. Mas eu acho que é pensar como que a questão da história do Brasil, a questão da coisificação do corpo negro, a abolição da escravatura em 1988, os registros do ponto de vista tanto da educação básica quanto do ensino superior, geraram um gap absurdo, absurdo, de falta de conhecimento do povo brasileiro sobre sua própria história. Então, muito daquilo que a gente conversou com vocês informalmente sobre os diferentes níveis em que as pessoas se encontram tem a ver com a posição que a pessoa ocupa, né? Porque, assim, se você está na educação básica, se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é um médico, você certamente não teve acesso à questão da história da forma mais complexa, como a gente consegue desenvolver nos cursos de história. E nós temos uma política nacional do livro didático, e nós temos um tempo, né, um tempo histórico em que a velocidade com que as pesquisas avançam na universidade não é a mesma velocidade com que elas chegam no livro didático. Então, a maioria do povo brasileiro sequer tem conhecimento da participação negra na história do Brasil, para além da chibata. Qualquer um que aqui está aqui nessa sala, qualquer um de vocês, peguem os livros didáticos dos seus filhos e olhem o que é que eles estão vendo. E aí eu estou falando o seguinte, vamos falar do 1º ao 5º ano, quem tem criança lá de 6 até 10 anos, vou colocar 12 anos, mas de 12 até o final do ensino médio também. Deem uma olhada para vocês verem a lentidão com que as reflexões elas, que estão a nível das universidades chegam nos livros. Né? Então, as pessoas não conseguem compreender como que a gente sai de uma condição de chibata, negros, sem instrução, largados à própria sorte, porque é isso que os livros didáticos vão trazer, após a abolição da escravatura, que é uma realidade também, a formação dos bolsões de pobreza, né, das favelas, e majoritariamente com pessoas negras, que não foram absorvidas pelo mercado de trabalho, não é isso? No início do século XX, quando a gente começa uma perspectiva de modernização do Brasil. Então, vocês não ninguém tem essa informação. Onde os negros foram? Então, não existe essa informação. Então, a gente pula da escravidão para a questão da industrialização, falando muito de São Paulo, né? Falando um pouco das greves, dos movimentos sociais, e aí a gente sai da questão da escravidão e pula para um outro tema muito importante da história, que é o movimento operário, e as pessoas não conseguem muito compreender essas lacunas na escrita da história. Tá? Então, esse primeiro módulo teve o objetivo de trazer que, enquanto o Estado fosse, na época do Brasil colônia, em que os negros eram coisas, já haviam negros. Tem um antropólogo que chama Gilberto Velho,
tem um texto dele que é maravilhoso, que chama Senhores e Canoeiros, né? Então, Gilberto Velho vai falar muito daqueles escravizados que eram considerados coisas do ponto de vista do senhor, mas que eram escravos de ganhos, que tinham, muitos deles, por exemplo, os malês, né, eram escravizados que eram alfabetizados. Então, eles criavam alguns mecanismos de resistência, de criar tipo, espécie de franco-maçonarias para dar aulas para os seus outros pares, em alguma medida, ia para a cidade e ali cumpria o que o patrão queria, né, que o senhor queria, mas também criavam formas de ter outros ganhos, que eram os escravos de ganhos. Além de passar uma pecúnia para o seu dono, entre aspas, eles também conseguiam algum recurso para também comprar as suas cartas de alforria depois, né? Então, isso não está no livro de história, mas está nos livros de pesquisadores do campo da história, tá? Com a abolição, não só isso, com a abolição da escravatura, considerada Joaquim Nabuco, alguns nomes, né? A princesa Isabel, considerada uma das grandes, né? A responsável pela abolição da escravatura, mas pouco se fala sobre Luiz Gama, pouco se fala sobre os terreiros, que eram um espaço também de resistência negra, pouco se fala do caráter de movimentação da economia que os quilombos eles geravam. Então, esses são elementos que são parte da história do Brasil, né? Eu estou falando do Brasil colônia e do Império. Quando nós chegamos, né, no Brasil República, no pós-abolição da escravatura, e que nós falamos sobre a vinda de europeus, né, de italianos, de alemães, para trabalharem no nosso país, né, ocupar os espaços que eram ocupados pelos negros, mas que agora, com a abolição da escravatura, embora tenha havido, né, a questão legal, do marco legal da abolição da escravatura, no direito costumeiro, a população negra continuava, na mentalidade das pessoas, coisa, objeto, subalterno. A população negra. Então, a população negra ela não foi incorporada a esse mercado de trabalho no Brasil República. Entende? Então, até na agricultura. Na agricultura. Eu não estou falando só do Rio e São Paulo. Se você pensar na década de 30, serão os grandes. O que era a política do café com leite? Não era isso? Né? A gente está falando mais de Minas e São Paulo. Então, nós temos aí uma desigualdade regional também que vai se configurando. Os recursos financeiros do Estado brasileiro vão ser muito destinados a essa região, ok? E nós vamos ter vários levantes pelo Brasil afora, Confederação do Equador, Farroupilha, N conflitos que aconteceram, né, antes e depois, ou de outra natureza, que são os outros estados reivindicando o quê? Também recursos financeiros. Concomitante a essas perspectivas que, quando eu falo da perspectiva dos levantes, política do café com leite, eu tenho certeza que todos vocês se situam no estudo da história que vocês viram. Mas quando eu falo, por exemplo, que paralelo a isso, havia uma frente negra brasileira na década de 30, que eram negros e negras que estavam se organizando para cuidar dos seus, em virtude da ausência do Estado brasileiro e da certeza que havia pela elite brasileira da inferioridade do negro, mas e tentando resolver isso por uma política de miscigenação, de misturar branco com negro para melhorar a raça. Então, quer dizer, vocês ouviram falar dos europeus chegando para trabalhar no mercado de trabalho, mas vocês não viram, não estudaram sobre o que estava por trás disso, que era uma perspectiva racializada de melhoria da raça. Então, nós estamos vendo aqui um país que se configura economicamente como moderno, mas racialmente como extremamente racista. Entendem o que eu estou querendo dizer? É disso que eu estou falando para vocês. Então, essa parte racializada, ela ficou subsumida nos livros didáticos, né? E nos registros que foram feitos. Então, na década de 30, ao mesmo tempo que nós temos uma frente negra brasileira, nós temos na década de 20, nós tivemos uma semana de arte moderna, isso vocês sabem. Vocês sabem que nós tivemos um movimento operário, vocês sabem que as indústrias começaram a nascer em São Paulo, vocês sabem disso, mas vocês não sabem de uma frente negra brasileira. Vocês não sabem do teatro experimental do negro, que eram negros que se formaram e que tinham um saber formal e que se organizavam para a defesa dos seus pares. Né? Essa informação não chegou até os livros didáticos, aquele gap que eu falei para vocês. Então, o povo brasileiro não sabe disso. Não sabe disso. Entende? E aí, os dados estatísticos, né, que vão ganhar forma na década de 50, 60, 70, 80, são dados estatísticos que vão
reforçar aquilo que a Frente Negra Brasileira já dizia, e o Teatro Experimental do Negro já dizia, existe racismo e nós temos que nos proteger e ajudar os nós da melhor forma possível. Nós tínhamos uma imprensa negra também muito forte na década de 30, 40. Né? Tem uma pessoa que chama professora, pesquisadora, que chama Ana Flávia Magalhães. Ana Flávia hoje, ela fez mestrado, doutorado na Unicamp, e Ana Flávia é uma colega da UNB, e que também faz parte do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que eu faço parte, e o Joás faz parte. Nós somos pesquisadores da questão racial no Brasil. Né? Então, a Ana Flávia, ela traz estudos muito aprofundados sobre essa imprensa negra, e como que essa imprensa negra, gente, ela atuava tanto no Brasil colônia, quanto no Brasil império, quanto no Brasil república, no sentido de não só informar sobre as especialidades que os negros tinham, mas formas também de empréstimo de dinheiro, de formação que essas pessoas podiam ter. Eu tenho um livro que chama Identidade Fragmentada, uma história do negro na educação brasileira, que foi publicado pelo INEP em 2008. A gente traz exatamente essa perspectiva dessa história e essa tentativa da população negra de existir a despeito da política de extermínio do negro. Vou falar o seguinte, simbolicamente, ideologicamente e também fisicamente. Entende? Então, nós estamos falando de uma ideologia de miscigenação, de democracia racial, e de que todos estavam juntos e misturados, brancos, negros e indígenas, quando isso nunca aconteceu. Entendem? Então, é nessa perspectiva que nós trouxemos para vocês essa resistência negra, para que vocês compreendam como... Espera aí um pouquinho, Renísia. Gente, muito... Eu estou começando da estaca zero, partindo do pressuposto que a gente precisa começar da estaca zero aqui, tá? Como que pulou, então, da chibata para as políticas afirmativas? As pessoas não conseguem compreender. Porque a maioria das pessoas só viram história no livro didático da história. Entende? Seja da educação básica inteira, que é da educação infantil até o ensino médio. Hoje, né, nos livros do ensino médio, nos anos finais do fundamental e no ensino médio, nós já temos reflexões sobre essa resistência negra, entende? Ainda de forma tímida, mas nós já temos, tá? Quando nós chegamos, né, com essa Frente Negra na década de 30, o Teatro Experimental do Negro na década de 40, houve a Escola Paulista, né, na década de 50, falando sobre, e aí eu estou falando de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Anini, falando que tem racismo no Brasil, que nós não vivemos uma democracia racial, essa discussão ela ganha mais corpo ainda, porque aí não são só os negros intelectuais que estavam falando que o racismo existia, porque nós tínhamos Lélia Gonzalez, um dos grandes nomes no mundo, que discute a questão racial numa perspectiva interseccional. O que é isso? É raça, classe e gênero, né? Nós temos pessoas como Angela Davis, né, a norte-americana, que chegou no Brasil e falou, agora recentemente, vocês estão querendo ler Crenshaw, vocês estão querendo ler a minha literatura, mas o Brasil simplesmente tem uma das maiores intelectuais do mundo, que é Lélia Gonzalez. Então, você precisar de um ativismo norte-americano que reconhece o potencial da produção brasileira. Abdias do Nascimento, que é do Teatro Experimental do Negro da década de 40, é considerado um dos maiores intelectuais do debate racial no mundo. Os Panteras Negros, que o mundo conhece nos Estados Unidos, é da década de 60. Abdias, o Teatro Experimental do Negro, da década de 40. Eu participei de um evento na SWAT, no Rio de Janeiro, que é um hotel em Copacabana, chama SWAT. É Sofitel, o nome do hotel, e foi em 2005, eu me lembro disso como se fosse ontem. E é um evento dos Estados Unidos que acontece há muitos anos, e à época o Abdias do Nascimento estava vivo, então tinha muito norte-americano nesse evento, muitos, né? E pessoas do mundo inteiro. E quando Abdias quando Abdias chegou no hotel, todos se levantaram e ovacionaram Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento foi um convidado para dar aula em Harvard na década de 50, mas o Brasil não conhecia Abdias do Nascimento. Hoje, algumas pessoas conhecem Abdias, mas o Brasil não conhecia Abdias, né? Então, são essas invisibilidades que fazem com que as pessoas não compreendam, né, a atuação do movimento negro na década de 70. Tem um autor que chama Amaury Pereira, o Amaury vai trazer muito isso. É um movimento negro que se organiza na década de 70, é uma juventude negra que vem mais aguerrida e vai questionar
vai reconhecer os que vieram antes, Abdias, Solano Trindade, Luiz Gama, Lélia Gonzalez, os que vieram antes, mas apontam os limites e a necessidade de parar de pensar do ponto de vista da integração, né, da calmaria, e que o movimento negro tem que se organizar, apesar da sua diversidade, e aí vários eventos vão acontecer. A diversidade que eu estou querendo dizer é o seguinte: povos de terreiro, quilombolas, pessoas da imprensa, pessoas da Frente Negra, pessoas do teatro experimental, uma miríade de movimento negro diverso, alguns que não queriam a presenças brancas, outros que aceitavam presença branca, outros que eram de mulheres brancas, outros que eram de mulheres brancas e negras, entende? Então, assim, grupos muito diversificados que estavam discutindo a temática racial e começam a organizar vários congressos e eventos e encontros. Então, a década de 70 inteira, a década de 80 inteira, se vocês quiserem ler a Mauri Pereira e a Joselina, vocês vão ver, e é bom que o Mauri, como a Mauri tem muito viva a participação, ele tem todos os documentos, não, os documentos são todos anunciados ali, históricos, desses eventos que aconteceram. Então, quando a gente chega em 1988, na Constituição, né, nos debates da pré-constituinte, tem uma pessoa que chama Tatiane Consentino, que foi da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. A Tatiane vai fazer todo esse acompanhamento desses encontros e vai mostrar como que no Constituinte, a Frente Negra, desculpa, o Movimento Negro Unificado vai chegar com as pautas mais estruturadas que existem de todos os movimentos sociais que vão emergindo na década de 80 e 90, com o movimento indígena, o movimento de mulheres. MST era muito forte, né, nessa época. Mas o movimento negro é o que vai ter mais estruturadas as suas demandas em todos os setores, de saúde, de educação. Até porque, gente, é um movimento que tem uma maturidade na luta. Então, o movimento negro, ele chega na década de 80 com um discurso de direito, né? É meu direito, pautado, né, nos elementos que são considerados como os elementos da construção de uma democracia, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, estudaram sobre isso, se apropriaram desses conceitos e começaram, baseados nos dados estatísticos também, comprovar o quanto o Brasil era racista. Então, todo esse acúmulo é que vai gerar o quê? Na década de 90, né, essas conquistas, como a penalização dos crimes raciais, né, a Conferência de Durban, que vai acontecer em 2001 na África do Sul, que vai, a maior comissão que vai para a África do Sul, serão 300 pessoas, brasileiros, negros e negras, ativistas, como Edna Roland, o próprio Nelson Inocêncio, que é da UNB, que é do NEAB, que é parceiro nosso também, né? O professor Ivair Augusto Santos, a maioria das pessoas que participaram de Durban, elas estão vivas até hoje, entende? Então, esses registros, eles estão aí. Então, o Brasil, ele assume uma centralidade na África do Sul, nessa conferência contra o racismo, xenofobia e derivados e correlatos, né? E como desdobramento de Durban, o que a gente vai ter? A gente vai ter também, no Brasil, em 2003, a eleição de um governo de esquerda, né? Que é o governo Luiz Inácio da Silva, que vai ficar por 2 anos. Tá? Por que eu estou pontuando, e eu faço questão de pontuar um pouco essa eleição do governo Lula se tornou favorável a essa luta que já acontecia, entende? Porque o Luiz Inácio Lula da Silva ele se elege também com o apoio dos movimentos sociais, do movimento negro. Então, nesse momento, na década de 90, início dos anos 2000, século XXI, né, nós vamos ter respostas desse governo. E esse movimento que já estava muito consolidado. Então, nós vamos ter a criação da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada e Diversidade e Inclusão, né, SECADI. Em 2003, nós vamos ter a criação da CEPIR, que é a Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, em 2004, que também são resposta dessas demandas. Entendem? E mais do que isso, gente, mais do que uma resposta governamental, é muito importante que a gente consiga compreender o marco legal e o que está acontecendo na história do Brasil. Essas instâncias elas vão ser ocupadas por pessoas negras e negros com muita formação e que sabem o que precisa ser feito, e pessoas brancas também, sensíveis, já sensibilizadas e proativas
no sentido do compromisso de enfrentar a desigualdade racial no Brasil. E esse enfrentamento ele tem que se dar baseado nos dados e no reconhecimento de que em quaisquer dos indicadores, você tem brancos, amarelos, que é aquilo que eu falo naquela aula gravada. E lá na base da pirâmide você tem pardos, pretos, indígenas, recorrentemente, até hoje. Desde o início até hoje, nada mudou. As mudanças são pífias, entende? Então, o que segura o Brasil? É um caráter racializado. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha no Brasil? Então, se você desmerece o negro, o seu potencial pela cor de pele, então, consequentemente, você está favorecendo um outro grupo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco mais, tá? Então, as representações sociais dos negros, porque quando eu trago essa coisa da história, me incomoda sobremaneira as pessoas acharem que história é coisa do passado. É estudar o passado para compreender o presente. Não. Eu entendo que a história é uma pergunta do presente que nos leva a estudar o passado. É uma pergunta do presente. Então, assim, por que a gente está falando sobre a história do Brasil, sobre esta perspectiva, né, de entender a resistência negra e o qual é a história que é levada conhecida nos livros didáticos e pela maioria das pessoas e pelos outros registros, livros paradidáticos também, pela mídia. A mídia referenda esse lugar do negro de subalternidade por muito tempo. O mercado de trabalho referenda esse lugar de negro de subalternidade, ele vai introjetando isso. Mas isso é do passado, mas isso também é do presente. Por isso que lá na aula gravada nós trouxemos os dados estatísticos da realidade. Então, história é muito essa coisa de permanência, não é evolucionista, não é linear e evolucionista. As coisas não vão evoluindo. A história também é de rupturas, porque eu estou aqui dando aula para vocês. Se fosse algum tempo atrás, eu estaria na chibata. Mas eu estou dando aula para vocês. Então, tem uma ruptura? Sim, tem ruptura, mas tem permanências também. Né? E essas permanências, elas estão muito baseadas nessas características do direito costumeiro, né? Dessas imagens que foram sendo construídas ao longo da história, que fez o quê? Reduzir muito a possibilidade de trânsito da população negra, da população indígena, das mulheres, da população LGBTQIA+. Né? Eu estou falando aqui dos negros, mas muito desse referencial teórico que eu estou dizendo para vocês, estudante, ele, com outros autores, ele cabe muito para a discussão de como se construiu um pensamento hegemônico, brancocêntrico e masculino heterossexual, tá? Então, como que isso se consolida para além dessa escrita da historiografia? Por exemplo, que isso é uma propaganda do Dove. O que vocês veem aí? Alguém pode olhar um pouquinho e falar rapidamente para mim? Abrir o microfone e falar? Eu não vou falar sozinha, assim. A gente pode conversar um pouquinho. O que dá a entender é que antes, né, tem uma figura de uma mulher negra, e aí com o uso do Dove, e ela foi se embranquecendo, né, até chegar no padrão loiro, né? E também foi perdendo peso, até chegar no padrão eurocêntrico, né? Essa é uma leitura muito boa, Mariana. Alguém mais? Que mais que chama atenção? Para enquadrar no padrão da beleza, né? Branco, magro. O que mais? Bem, professora, eu acho que o antes e o depois aqui tem a ver com a constituição de uma pele que está atrás, né? Mas eu acho que a maneira como foi constituído dá essa característica, né? De que parece que essa moça negra, depois de usar o Dove, chegou na moça branca, mas eu acho que o after, before e after é em decorrência da pele, né? Que está atrás. Essa foi a minha visão aqui, né? Sim. Mas parece mesmo, né? Que o produto está indicando que usando a menina vai emagrecer e ficar branca. Eu tive a mesma impressão da doutora Mariana. Bem feliz, né, a propaganda. Assim. Claro. Eu acho que infeliz. Para dizer um mínimo aí, bem feliz. Quem tem disso, que tem no before e o after tem um fragmento, parece que um fragmento de pele, meio craquelada, e aqui depois um after a pele está boa, mas é uma pele clara. Mas quando você... Tudo bem, atrás tem o after, o before e after, aí a gente... As pessoas não vão capturar isso, né? A gente entende isso. Mas aí quando você olha uma mulher negra
uma um pouco mais clara e uma loira, parece... Eu tenho a mesma impressão que a doutora Mariana, que É isso mesmo. eu É isso passei mesmo. a usar, eu entrei dentro de um padrão. Ah, Será que foi essa visão que quiseram passar? Porque no primeiro momento eu achei que a questão do before e after foi a pele seca, com Dove fica bacana, e os diferentes tipos de mulheres que podem usar esse sabonete e ter o resultado. Aí colocaram 3 mulheres para não colocar só um tipo, né? Porque, enfim, tem bom. 3 peles. Tem um autor, mas a Samantha, pele representativa é uma pele branca, né? Podia ter 3 matizes de pele também, né? Se a ideia fosse Sim, ela, né? verdade, tem isso. Eu acho que tem A a pele é questão, branca. A pele é questão do branca. cabelo também. Exato. Talvez se tivesse colocado a negra no meio, a gente não tivesse essa coisa né? Se ela fosse o before, aí sim, talvez não tivesse essa Se ela fosse o after. impressão. Talvez. Tá tem vendo? uma referência. Na Alemanha tem Adorno e Horkheimer, você já ouviu falar. Tem uma teoria que chama cultura de massa. Muito, 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 muito estudada, lida ao extremo. E tem um outro cara que chama-se, que eu acho que vocês já ouviram falar, além do Adorno e Horkheimer, tem uma pessoa que chama Umberto Eco, que é o mesmo que vai escrever o livro, que depois vai virar o filme O Nome da Rosa. E o pêndulo de Foucault. Sim, também. O Humberto Eco tem um livro que chama-se Apocalípticos Integrados, que ele vai falar bem dessa questão da mensagem que a gente chama, Samantha, quem trabalha com semiótica, de subliminar. Mensagens subliminares. Então, eu estou tentando trazer aqui para vocês vários elementos que vão compondo essa forma racializada de pensar que ainda pondera do Brasil, tanto de uma forma assim, ingênua, inocente, como pensar do Brasil colônia, por exemplo, estudos agora que foram feitos, meu aluno acabou de fazer uma pesquisa sobre as questões do Enem, todas as questões do Enem, como que a questão racial aparece. O que mais aparece em todas as questões do Enem de 2003, 2011, sei lá, até hoje, é a questão da escravidão. É o tema mais presente nas provas do Enem. Então, ou seja, a gente não conseguiu ainda avançar da escravidão. E a escravidão ainda mostra o negro na chibata, não consegue muito apresentar a resistência. Por exemplo, os quilombos como sendo um espaço de mobilização de vários pequenos municípios e localidades que existiam ao redor do quilombo e viviam também da produção do quilombo. Então, o quilombo não é visto dessa forma. É visto como um lugar de negros fugidos ainda. Tá? E, gente, alguém está com o microfone aberto. Acho que sou eu. Cláudia, será que tem como você mutar esse... Pronto. Tá. Então, essa propaganda é uma propaganda recente. Então, quando ela aparece assim, Samantha, é subliminar. Uma outra novela que eu comentei com vocês lá no vídeo, uma novela recente agora, salvo engano, de 2010, alguma coisa assim, 9, 10, que tinha a Thaís Araújo como a vedete principal. E esse termo vedete também... Para mim, paralisou, não sei se para vocês. Deixa eu ter que avisar a professora Renise, peraí. Paralisou mesmo. O que significa isso? O que vocês acham que significa uma novela com o nome A Cor do Pecado? Vocês ouviram? Está cortando? Agora voltou. A gente ficou um tempo sem o áudio. Tá, então Na pensando verdade, assim... a senhora ficou paralisada, né, por um tempo. A novela com o nome A Cor do Pecado. Né? É a associação, né, isso? professora? Reforçar, né? O reforço, né? Fale. É a associação sempre do negro com as coisas ruins e também... E a professora acho que congelou. Ah, não, gente, eu estou ouvindo. Ah, tá. Eu vou ficar mexendo, então. Olha que eu não ouvi, eu vou fazer... Eu estou aqui com o telefone da Maria.
Mariana, eu mando mensagem para Mariana. Qualquer coisa, você manda mensagem para mim, tá, Mariana? A hipersexualização, Aí né? até A mandar. sexualização A hipersexualização do corpo negro, né? da mulher negra, do homem negro, Sim. né? E aí, quando todo aquele acúmulo de discussão chegou até a Rede Globo, o Ali Camel, que era o diretor, escreveu um livro, Nós Não Somos Racistas. É assim que as pessoas reagem. Elas reagem negando o óbvio, desrespeitando, inclusive, um acúmulo de produção de pessoas negras e não negras. Por Professora, exemplo, a minha produção, desculpa só um minutinho, como intelectual negra, né, com todos esses dados, com os números, com tudo, ela é questionada. Então, a gente já está acostumada com isso. Isso faz com que nós tenhamos várias informações, né, as respostas na ponta da língua. Fala, Libane. professor, eu quero contar uma história bacana sobre esse livro, porque o NED foi criado e quase que a seguir a CEPIR também, né? E eu tive muito contato com a Matilde Ribeiro. E quando esse livro foi publicado, eu li, fiquei muito injuriado, né? Botei o livro debaixo do braço e fui falar com ela, ministra, nós precisamos tomar uma medida, eu já tenho aí delineado uma ação civil pública para retirar esse livro do mercado, questionar o autor pelo que ele escreveu. Ela, não, meu filho, não, eu estou no movimento negro desde 1970. Esse pensamento que está concentrado nesse livro é tudo o que essas pessoas falam, o que essa elite dominadora aí pensa, né? Que no Brasil essa coisa do moreninho, do retirar o cara de se entender marrom bombom, isso é uma coisa, dá muita porrada no Fernando Henrique Cardoso, né? Porque eu acho que ele entende que o Fernando Henrique Cardoso é que deflagrou essa situação, e ela falou, nós temos que estudar isso aqui, né? E foi isso que eu fiz, eu reli esse livro e comecei a entender mesmo como essas pessoas que dominam, né, os meios de comunicação, os meios de produção, eles raciocinam. Que não é bem assim, que as coisas não são tão duras, né? Que a gente que está do lado de cá no movimento, questionando, nós que incomodamos, é isso que esse livro passa, a ideia, assim, no final das contas. Sim, é um pouco sobre isso isso que a gente... é um material bom para a desconstrução desse trabalho, né? Entender Exatamente. como essas pessoas pensam, né? Sim, eu acho que aquela Adelaide também, eu não sei se vocês viram, que era do Zorra Total, que era aquele personagem daquele cara que faz Tô de Graça lá, que era uma negra, só a cara da pobreza, depois virou a cara da riqueza, mas assim, uma pessoa negra caricata, né? Uhum. E aí por aí vai, por aí vai. São essas imagens que vão referendando a naturalização do racismo. O que nós trouxemos para vocês nessa aula, um pouquinho, uma problematização de como aqueles conceitos eles ganham corpo no nosso cotidiano, como a Samantha falou. Ah, mas pode não ser isso, pode não ser. Mas essas pessoas, elas materializaram nessa propaganda o imaginário que elas têm dentro delas. E vou dizer para vocês, esse imaginário, ele não é algo, como diz a Teresa Negrão, que é um outro especialista e que discute imaginário, né? Que o Branislau Baxco é especialista em imaginário. Imaginário, como diz ela, um aluno chegou para ela no estacionamento da UNB e falou assim, a senhora é aquela que trabalha com imaginário? Fez assim, não, imaginário não é isso aqui, não. Representação não é isso aqui, não. Representação nada mais é de que uma forma de pensar o mundo e materializar este mundo, né? Então, a cor do pecado é ver a mulher negra como sendo um objeto sexual. As mulheres são vistas como objeto sexual. Mas é bem explícito no Brasil, nós já falamos um pouco sobre isso, quando você fala de beleza feminina, mulheres que vão para Milão desfilar, Paris, né? É uma Gisele Bündchen, são as mulheres do Sul que tem o fenótipo para onde a maioria da população europeia foi na década de 20 e fizeram suas colônias europeias. Então, são essas mulheres que atendem um padrão. E quando nós vamos falar de tráfico de mulheres, escravização de mulheres, corpos negros, nós vamos ver as mulheres pretas, o trabalho escravo. Ou nós vamos ver, né, a questão do tráfico sexual de mulheres no Norte e no Nordeste. Entendem? Então, isso não é uma brincadeira, isso é uma materialização. Aqueles conceitos, eles têm vida, e eles têm vida no nosso cotidiano. E nós precisamos parar e pensar sobre isso, tá? Eu trouxe para vocês também lembra dos Mais Médicos, né? Quando houve aquele programa que trouxe os médicos cubanos, e aí teve uma postagem no Facebook, Micheline Borges, né? Ela colocou assim, me perdoe se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica,
Será que são médicas mesmo? Aff, que terrível. Médico geralmente tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da aparência. Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue e febre amarela? Deus proteja o nosso povo. E aí deu um rebu danado. O que vocês acham? O que essa fala tem a ver com uma questão, por exemplo, da ocupação dos postos hierárquicos mais altos, né? O Instituto Edson, eu mostrei para vocês naquela aula gravada. Ele fez uma série histórica que das 500 maiores empresas brasileiras, em 2003, os brancos ocupavam 96% dos cargos executivos, os negros 1,8% e os asiáticos 1,7%. Para uma população negra que já era, à época, cerca de 47%, e a população negra 46%. Quando vai para 2010, que aí já é o segundo governo Lula, com as políticas sociais, né, considerado um governo de esquerda, só estou querendo dizer para vocês o seguinte, a população negra está jogada à sua própria sorte, seja governo de direita, seja governo de esquerda. E nós estamos falando da população brasileira, porque a população brasileira é majoritariamente negra. Então, quando chega em 2006, nós vamos ter os negros, que eram 1,8%, sobe para 5,3%, e os considerados autodeclarados brancos, que eram 96%, cai para 9,3%. Ou seja, foram várias políticas pensadas, de 2003 a 2010. E a movimentação, na história a gente costuma dizer assim, tem um acontecimento, tem a conjuntura, tem a estrutura. A estrutura é racializada, a conjuntura é mais superficial. Então, esse governo que teve tantas políticas sociais, ele só fez uma marolinha, e essa marolinha incomodou de tal forma, que nós tivemos isso que vocês estão vendo que nós estamos vivendo hoje. Então, não tem como pensar a discussão econômica no Brasil sem discutir a questão racializada. E outra coisa, me desculpem quem vai ficar ofendido, mas está todo mundo junto e misturado. E todo mundo tem que ouvir. Eu estou falando do ponto de vista da educação, eu sou uma educadora. Então, eu estou partindo do pressuposto aqui que a pessoa que pensou a Dove, ela não fez por mal, que o Ali Kamel não fez por mal. Mas eu não discuto mais racismo sem discutir privilégio branco. Porque quando você barra a inserção de determinados grupos, o Estado brasileiro assume a política da miscigenação, ele está assumindo que ele assumiu que indígenas e negros são inferiores e que tem que melhorar essa raça. Então, ele assumiu esse discurso. E o Estado, o que é uma instituição? Ele é um compêndio de textos. Ele só existe se as pessoas acreditam nele. Se você não acredita, ele para de existir. Então, esse Estado é composto por pessoas, e as pessoas dão a cara. Os tomadores de decisão, os gestores, têm essa cara racializada, essa cabeça racializada. Então, eu estou aqui do ponto de vista da maior... Eu parto do pressuposto que as pessoas não sabem o que estão falando. Porque nós temos uma história que não foi contada, que não foi registrada. Por quê? Porque os historiadores brancos não tinham essa vivência da negritude e eles passaram batido. Porque eles também não foram formados com essas informações. Então, independente de ser negro ou branco, nós temos que lutar por um outro país possível. Tá? Então, essa médica aqui nada mais é que uma mulher que não tem a vivência da negritude. Mas ela sabe que é preconceito, me perdoe por preconceito. Só que aqui, Mariana, ela está agindo de uma forma que ela sabe que ela não vai ser punida. Se fosse na época, né? Se fosse considerar a questão... E aqui é racismo, aqui não é injúria racial, porque aqui ela está atingindo um povo. Né? Não é uma pessoa, ela está atingindo um povo especificamente. Aqui tem tanto racismo quanto xenofobia. Vocês viram o conceito? Entende? Então, a gente precisa falar sobre isso para o povo brasileiro ser menos ignorante no sentido de ignorar. Eu ouço pós-doutores, tanto faz ser uma pessoa que não tem nenhuma educação formal, que fez até o 4º ano, ser um pós-doutor. Em relação à questão da história do Brasil e na perspectiva de como ele constrói racismo, as pessoas não sabem nada. Eu passo por racismo todo dia dentro da minha universidade. Pode ser um decano. Tem hora que ele vira para... Nós estamos falando, por exemplo, sobre suicídio na universidade. Aí foi feito um estudo que mostrou de 10 jovens que estavam se matando, 6 eram negros. Aí quando eu abri, falei, gente, nós temos que tratar da questão racial. Lá veio a Renise falar de negro. Havia 44 professores na Faculdade de Educação. Uma é especialista em questão racial. Quando uma abre a boca, eu ouço, lá vem a Renise falar em negro. Gente, por favor, por que eu estou aqui fazendo essa formação com o Ministério Público Federal? É por causa disso. É porque a gente vai na educação, na formação.
Mas quando as coisas complicam, eu preciso da ajuda do Ministério Público Federal. Cumpra-se. Olha, aconteceu isso, e nós precisamos que vocês façam com que essa universidade cumpra educação para as instalações sociais como uma disciplina obrigatória para a formação de todos os estudantes da Universidade de Brasília. Por exemplo, não é obrigatório. A gente precisa dessa ajuda. Qualquer universidade, não é só a UNB, qualquer instituição brasileira, nós temos colegas que passam por essa situação. Vocês entendem? Vocês estão vendo como a nossa vida se mistura com essa ausência na historiografia, com essa mídia, e aí gera essa confusão absurda, que vai gerar o quê? As fraudes. Tá? Só que assim, vamos lá. Isso tem uma repercussão. Eu tenho várias imagens, mas eu vou... O que a gente vai vendo? Como que isso vai se materializar, esse racismo? Uma supremacia política, econômica e social. Fala, Libânia. É só para pontuar assim mesmo, assim, é que essa sua colocação da falta do conhecimento, né, da estrutura do movimento negro, como isso se materializou, as pessoas que levaram a ferro e fogo nessa discussão, é um negócio tão interessante que quando saiu a lei das cotas, os comentários assim na nossa intranet eram tão absurdos que eu falava, pessoal, vocês não leram, vocês não estão acompanhando, mas é porque isso não importa mesmo, assim. As pessoas não ligam, né? Sabem que o problema existe, mas ninguém para pensar nisso. Além de eu levar a discussão da questão do racismo, como ela é importante, hoje eu radicalizo mais, né? Porque as pessoas falam, mas isso é mimimi e tudo, eu radicalizo. Porque a cor da pele, por conta da cor da minha pele, eu posso morrer. Então, quando eu falo isso, as pessoas entendem. Um dia eu estava na sala de lanche, logo depois que foi publicada a lei das cotas, né? E o pessoal começou a me porque o Libânia é a favor de cotas e tal, mas é um cara inteligente, não precisou disso para tal. Eu falei, bicho, é claro, eu sou uma exceção. A exceção você devia usar para provar que tem um racismo, não para dizer que o racismo não existe. Seu pensamento é equivocado. Aí eles falaram, mas isso não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, tinha umas 8 pessoas, 10 pessoas na sala de lanche. E o Carlão, que é um outro amigo meu, o único pretão que tinha no NT. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós estamos no posto 7 agora, no Rio de Janeiro, entendeu? Aí vamos ali naquela sorveteria. Aí alguém fala, quem chegar primeiro não paga a conta, ganha de graça. E saímos correndo. Eu, na praia, né? Eu, Carlão e esse grupo de pessoas com vocês, todas brancas bonitinhas. Aí eles, legal. Quem é que tem chance de levar um tiro e morrer? Aí todo mundo, porque nessa brincadeira eu posso levar um tiro e morrer. O Carlão pode levar um tiro e morrer. De um policial, de uma pessoa ali na rua que vai entender que um preto correndo na frente de um grupo de brancos correndo e 2 pretos atrás é uma situação de assalto, né? E eu posso morrer. Então, eu sempre levo a radicalização de discurso para aí. Você pode morrer por causa da cor da sua pele? Se você não pode, você tem um privilégio branco fatal, né? Você jamais vai morrer por conta da cor da sua pele. E eu posso, mesmo sendo promotor de justiça. Isso. Né? Eu acho, Libânia, assim, eu acho que seu exemplo é fantástico e eu acho que a gente tem que falar, e o incômodo está porque nós estamos falando, porque nós estamos ocupando espaços em que nós não ocupávamos antes. Então, por isso que não dá para esperar melhorar toda a educação básica para os negros que têm condição de andar. A gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Investe na educação básica, investe na educação superior, investe no serviço público para resolver o problema. É um problema sociológico, é um problema a ser resolvido. Então, você traz também o seu caso, tem uma outra... A gente está trabalhando muito com o conceito de interseccionalidade, né? Então, você está falando a questão racial, mas você está trazendo a questão de raça. A classe, para nós, não tem peso, porque um negro correndo é um negro correndo. E um negro correndo é um negro correndo pobre. Um negro correndo pobre é um negro correndo pobre bandido. Um negro correndo pobre bandido depende da idade. Pode ser que o Libânio vá ser parado e questionado. Se o Libânio for jovem, fosse mais jovem, o tiro era certo. É isso que a gente precisa ver. Os jovens negros morrem 3 vezes mais. Não tem um aluno preto meu da universidade que não chora quando a gente vai dar aula e é periférico e que entrou por cotas na universidade e não começa a contar o que ele passou no seu próprio bairro quando o camburão, né, chega e pede para ele documento, ele é vizinho, ele está ali, aí tem que ir em casa buscar o documento. Eu nunca vou me esquecer de um aluno que chama Lucas, que mora no Gama. Então, assim,
E esses alunos, quando eles nos têm dentro de sala de aula, professores negros que entendem o que eles estão vivendo, porque eu vivo isso, né? Chego no posto, você não sabe ler, não? Quantas vezes eu ouvi isso? Ó, leva isso aqui, é mais barato. Já ouvi isso em Portugal, em vários lugares que eu viajei, e aqui também. Como a educação libertou a minha mente, eu sei de que lugar essa pessoa fala. Às vezes eu paro para dar uma aula assim, ó, no meio do shopping. Maior boa vontade do mundo. Entende? Para explicar para a pessoa, porque às vezes a pessoa que está me abordando, ela também é uma pessoa negra. Vocês verem a gravidade da questão racial no Brasil. Entende? Então, não tem outro caminho que não seja informação. E não tem outro parceiro que não seja o Ministério Público. Então, a gente para tudo e arruma espaço para poder atender o Ministério Público. A gente precisa que vocês saibam sobre isso. Entende? Porque são vocês que são os operadores do direito. Eu sou só uma professora. Né? Então, esse racismo, ele pavimenta uma supremacia política, econômica e social no Brasil. Ele é embasado no modelo universal de humanidade e ele gera, sim, um pacto de negação, silêncio e omissão. Ok? Ele gera. É preciso que a gente compreenda isso. Né? Então, o que esse racismo vai pressupor? Né? O racismo, então, é uma ideologia que cria essa ideia de superioridade, de dominação, de opressão e de exploração. É uma superioridade moral, intelectual e estética. É uma ideologia que considera negros e negras, né, inferiores, e a população branca se coloca numa condição... Aí ele vem com a pele melhor, aí as pessoas vão tentando, criando um padrão de beleza europeu, entendeu? Isso foi criado ao longo do tempo. Obviamente não foi uma criação do Brasil, mas que chega no Brasil com muita força, né? E isso tem repercussão. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram, gente, que aonde que o estudante negro é reprovado? Nos concursos. Na entrevista. Na entrevista. E outra coisa, eu faço estudos comparados Brasil e Portugal. Eu estou fazendo agora o meu segundo pós-doc. Lá em Portugal, eles viram e falam assim, quando vem a nota 18, quando eles veem que é um preto, eles chamam de preto, quando é um africano que tirou nota 18, quantas vezes... Eu fiz uma pesquisa lá, eu tenho 60 questionários, a maioria dos pretos falavam o seguinte, que eles tiravam 18, e aí quando o professor viam que eles eram pretos, dava uma chamada de atenção grande na turma de português. Vocês deixaram esse rapaz tirar nota maior que vocês, ou mandava essas pessoas africanas fazerem a prova de novo, para provar que eram eles que tinham feito. Tem uma autora que chama Grada Quilomba, Memórias da Plantação, ela tem feito muito sucesso, o livro dela é lindo. Leiam a experiência da Grada Quilomba, leiam Nilma Lino Gomes, as experiências dessas pessoas, né? Então, assim, existe uma zona de conforto que faz com que essas pessoas brancas não compreendam como elas estão, como tomadoras de decisão, reproduzindo esse lugar, né? Então, é esse conjunto de fatores que faz com que o racismo e a desigualdade no Brasil sejam de tal forma imbricados que você não tem como... O que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? É raça ou classe? Por favor, porque a maioria vai falar que é classe. Muitas pessoas vão dizer que é questão econômica. Mas então, por que a maioria dos negros estão nos bolsões de pobreza? Né? Isso é um desenho mundial. Tem um autor que chama Cedric Robson, tá? Que é um norte-americano. Ele tem um livro que chama-se Black Marxism. Ele vai dizer como que a gente sai do mundo antigo, né? Os mouros eram pessoas negras, escuras. Como que a gente sai do mundo antigo, aparece, vai decantando, entre aspas, e chega na Idade Média, né? E depois na Moderna, com pessoas brancas, economicamente também superiores, e o Jesus sai de uma cor escura e vira branco. Então, esse tipo de leituras que hoje estão sendo questionadas, do ponto de vista também dessas provocações de negros e negros falarem, nós não somos objetos, nós não somos coisa. Karl Marx, você tinha que ter feito a leitura dos impactos da classe sobre o negro, que foi muito diferente do branco. Marx não estudou isso, tá? Mas as pessoas depois estudaram. Então, tem que ser considerado, tá? Então, racismo e privilégio branco, pronto lá. Então, o que o racismo vai proporcionar aos brancos? Nós falamos dos impactos sobre os negros, mas vai proporcionar o quê? Vantagens em relação aos não brancos. Quais são essas vantagens? Mais facilidades aos bens sociais, habitação, hipoteca, educação, emprego, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E no Brasil não é diferente. O que torna o Brasil mais grave ainda? É porque nós somos o país com maior presença negra fora do continente africano. Quais são os privilégios materiais e simbólicos
da população branca. Atributos significados positivos, como inteligência, beleza, educação, progresso. E outra coisa, eu não vou me estender aqui, mas se você for falar do ponto de vista racializado da década de 30, tem um diplomata, esqueci o nome dele, que ele vai falar sobre a questão do racismo e a proibição na década de 20, 30, de ingresso no Brasil de pessoas negras e asiáticas. Elas eram proibidas de vir para o Brasil. Isso é uma política de Estado, pautada numa discussão de mestiçagem, de melhoria da raça e de trazer os europeus. Só que, com o passar dos anos, não dá para a gente falar aqui, mas da década de 30 para cá, nós vimos uma recolocação da imagem do asiático no Brasil como sendo pessoas inteligentes no campo da matemática, do raciocínio lógico. E isso não aconteceu em relação aos negros. Então, é preciso que a gente compreenda. Isso não aconteceu em relação aos negros. E os indígenas ainda sofrem a consideração de serem primitivos e que precisam ser salvos. O que nós estamos vendo isso com o marco temporal é uma perspectiva nesses termos. Tá? Aqui, Libane, olha essa aqui, uma foto do cenário do Senado Federal, essa foto é de 2007. Então, é só tirar ainda. A presença no nosso legislativo, a presença negra é ínfima. Olha isso aqui, um empresário da Fiesp, uma reunião. A ausência de negro e de mulher, né? De mulheres, tem uma branca aqui, outra branca aqui, outra ali, mas mulheres brancas. Isso trazem outras repercussões e outras reflexões. Eu não sei se vocês viram que rolou na internet agora uma empresa de tecnologia com vários jovens, tá no Instagram, muito. Eu queria achar essa foto, não consegui. Acho que é a XP, todo mundo né? questionando, só jovens brancos. Foi como se não houvesse pessoas negras com capacidade intelectual. E o que os estudos têm mostrado nas universidades? Que os negros têm mais horas de estudo e que, ultrapassado a barreira do vestibular, ultrapassado o primeiro semestre, nos outros semestres, os negros evadem menos. Têm a mesma nota ou até superior. Vocês entendem o quanto... O que é ideologia? Como diz a Marilena Chauí, o que é ideologia? É a ideia de um grupo que se passa como universal, para ser bem simplória. Então, assim, essa ideia da superioridade branca é uma ideia que não se fundamenta na realidade. Então, a gente tem que trazer história. História, como eu disse para vocês, é aquela que lida com a dinâmica dos homens, das mulheres. O que a gente faz da nossa vida? Então, isso é irreal, tá? Fala, Marcos. Não, professora, eu já tirei uma foto, entre aspas, aqui no restaurante do MPDFT, né, que a gente tem um restaurante, e até comentei com os colegas, falei, gente, olha aqui nesse restaurante, quantas pessoas negras tem aqui? A gente vê pouquíssimas. Perfeito. Só o retrato aqui do MPDFT. Sim. É isso. Então, Marcos, se a doutora Mariana não tem a sensibilidade de trazer esse curso para cá, por isso que eu falei que tinha que abrir, vamos fazer outro para quantas pessoas quiserem, entendem? As pessoas precisam se sentir provocadas a fazer esse exercício que o Marco fez, olhar para os lados, até porque o Marco tem mulher negra. Então, ele sofre o racismo por tabela, entendeu? Porque fala, essa negra, né? Meu marido é branco, de ascendência italiana. Então, eu passei por racismo na própria casa dele. Meu pai era branco dos olhos azuis. Entende? Então, ele também passava por racismo. Então, é uma coisa tão cruel, tão que atravessa todo mundo. Então, assim, alguns é cúmplice, é lei, outros é formação. Então, o que a doutora Mariana traz aqui para vocês? O que nós estamos fazendo aqui é formação. Vamos partir do pressuposto que ninguém está agindo por mal. Mas nós temos que fazer uma sociedade menos desigual. Está travando de novo, professora. Tá, agora vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá? A Mariana levantou a mão. Quer falar, Mariana? É só fazer uma ponderação. Quando a gente se depara com essas fotos, ela quebra também um pouco do discurso que o Brasil é miscigenado e que a gente não sabe identificar quem são os negros e quem são os brancos, né? Porque em todas elas, claramente, as pessoas são brancas, né? Porque daí as pessoas começam a colocar óbice na política de cotas como se fosse uma questão social. E aí, quando a gente se depara com essas fotos ou faz o teste do pescoço, fica muito evidente, porque eu não consigo visualizar nenhuma pessoa aqui da qual eu tenha dúvida que ela não seja uma pessoa branca. Assim,
de todas elas, né? Seja da XP, que é essa atual agora, que acho que até gerou uma ação pedindo indenização, e foi recebida pelo Poder Judiciário. Assim, eu não vejo ninguém da qual eu tenha dúvidas. Assim, será que essa pessoa é branca, é preta? Né? Assim, não tem diferença, a gente não tem essa dúvida, porque é um discurso recorrente. E lembrando também em relação eu acho que a pessoa não tem dolo, né? Não é assim. Quando a gente vê o discurso daquela mulher branca sobre as médicas cubanas, eu tenho percebido, e ainda não são dados estatísticos, que a gente ainda está nesse processo de colher esse dado estatístico, que a gente tem sofrido, até pela facilidade que as redes sociais trouxeram de ampliar o debate de tudo, que esses debates são muito recorrentes, e que se a gente não agir como o Libânio falou ali, de uma forma clara, e se insurgir, olha, eu sou a favor da cota, sim, o Brasil é racista, sim, a gente vai perder totalmente esse ganho que a marola, né, de um governo mais social trouxe, assim, porque esses discursos estão crescendo muito. Se antes, assim, preponderantemente, a gente tinha só a denúncia de injúria racial, e o racismo talvez assim era uma ou outra, hoje em dia eu acho que a gente já tem uns 30% de denúncias que são da lei de racismo, assim, exatamente por esse tipo de discurso nas redes sociais. Exatamente. Que eu acho que representa 90%, né? Porque é muito raro a gente se deparar com esse racismo de não pode entrar nesse elevador, mas a internet permite que as pessoas se manifestem de uma forma muito cruel, porque ela se sente ali protegida, né? Por estar atrás de uma tela. Então, eu acho que descortinou esse Brasil. E aí a gente tem crescido muito o número de casos de racismo e não de injúria racial, que não deixa de ser um racismo, mas que aí a lei brasileira tratou dessa forma, né? Então, é só essa reflexão Perfeito. aí, para nós mesmos, né? Assim, como MP, que a gente tem esse poder de levar conhecimento e de nos transformar, né? Tá cortando? Tá cortando, gente? Não. Mariana, vocês estão me ouvindo? Estamos. Não? Agora tá. Então tá, a Cláudia depois que está escrito Rony. Doutora Rony. Rony. Isso. Eu queria só dar um exemplo aqui. Recentemente, o MPT ele recebeu uma denúncia sobre da Luísa Trajano, porque a Luísa Trajano percebeu que dentro dos seus cargos de alta gestão quase não tinha negros, eram poucos negros. Então, ela quer, em um período, fazer com que tenha dentro da empresa dela o mesmo tanto de gestores negros quanto brancos, né? Que aumente esse número. Então, ela passou a fazer, a investir nos funcionários negros dela para que eles pudessem galgar cargos mais altos, e ela foi denunciada como racismo reverso. Sim, a Magazine Luiza, né? Magazine Sim, a gente Luiza. acompanhou isso. É isso aí. É um pouco isso. Não existe racismo reverso. É isso que a gente precisa compreender. É privilégio branco. O termo não é racismo, é privilégio branco. É o reconhecimento de que você tem trânsito, que eu não tenho, por exemplo. Entende? Ou que, principalmente, as mulheres negras são tratadas de determinadas formas e os homens negros também de outras formas. Se é novo, então, a questão geracional para a mulher negra é muito complexa, é muito complicada. Tá? A Rony quer falar? Rony? Você está vendo ela aí? Rony, é Rony. Bom dia. Rony? Sou eu, Rony. Só para acrescentar, eu acho que também é um elemento que é importante, mesmo quando a gente fala, né, dessa miscigenação e, de repente, a gente verifica aí, né, casos de pessoas brancas que casaram com pessoas negras nas relações interraciais, isso não significa que a pessoa branca nesta relação não seja uma pessoa racista, né? É muito interessante isso, até porque, assim, você nunca diz para um homem, porque ele é casado com uma mulher, que ele não é machista, né? Que não há ali, naquela relação, uma diferença em decorrência do patriarcado, enfim, né? Mas, quando você tem nas relações aí interraciais, você faz um apagamento e, às vezes, esse elemento é um elemento que é trazido para você dizer que não há racismo,
porque nós somos miscigenados, ou porque eu sou casada com uma negra, ou sou casado com um negro. Até já namorei, né? Até já namorei uma negra, até já namorei um branco. Isso, então. É isso que a gente mais ouve. Não, você não é negra, não, você é bonita. Gente, isso é absurdo. Eu já ouvi tanto isso na minha vida. Tá certa, Roni. Roni? Ela caiu ou eu caí? Roni. Gente, vocês estão... Estamos todos Sabe, aqui, Roni? tá ouvindo? Tá. Quando eu estava em Portugal, a gente ficou morando 1 ano e tanto lá, né? Então, eu tenho 3 filhos, como eu disse a vocês. Meu marido é branco. E meus filhos, eles, no Brasil, eles não são... Eu tenho plena consciência disso, que eles não são negros, nunca passaram por racismo. O racismo que eles passaram é porque essa mulher é empregada doméstica, como alguém já tocou no assunto aqui, que eu também já passei por isso. Bom, só que assim, por exemplo, o peso do racismo em Portugal, porque o português ele é muito firme, né? E eu também sou muito firme, então eu me senti lá em casa. Porque aqui a mulher não pode, tem que ser delicada, papapá, e eu sou extremamente firme nas minhas colocações. Né? Então, o peso que eu senti do racismo em Portugal não atingiu meu marido, por exemplo, nem na França. Entende? Então, essa coisa exaustiva. E aí, dentro do seu próprio lar, você pode ter uma pessoa minimizando as suas dores. Eu acho que é um pouco isso que você está falando. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que chega no grau de estudo que a gente chegou, ou de vivência, né, Liban, que a gente não entenda perfeitamente os exemplos que estão sendo dados e não vejamos a legitimidade das políticas afirmativas, né? Então, o que é branquitude, então, gente? Ser branco, ou seja, ocupar um lugar simbólico de branquitude, né, não é algo estabelecido por questões apenas genéticas, mas, sobretudo, por posições e lugares sociais que os sujeitos ocupam, tá? Falta de percepção do indivíduo branco como ser racializado. Existe uma falta de percepção. Então, só fala do negro, só fala do racismo, mas o branco precisa refletir também sobre o trânsito que ele tem, principalmente no nosso país, né? A brancura, então, neste caso, é vista pelos próprios sujeitos brancos como algo natural e normal. Entendeu? Naturaliza-se que o negro é o bandido e naturaliza-se que o branco está no lugar que ele tinha que estar. Então, esse conjunto de elementos, seja na historiografia, seja na mídia, seja, né, no cotidiano, fazem com que as pessoas naturalizem. Entende? E aí, você pode ver, por exemplo, mulheres brancas boicotando mulheres negras, porque estão pautando o peso do racismo sobre seus corpos. E aí nós temos vários tipos de feminismos. Por isso que a gente tem feminismo negro, para discutir de outro lugar. Tá? Então, é por aí. Juventude, tudo bem, mas juventude negra. Eu tenho várias pesquisas que vão mostrar que, por exemplo, quando estava votando o Estatuto da Juventude, paralelo ao Estatuto da Juventude, criou-se o Juventude Viva, que era um projeto para a juventude negra. Então, era uma forma também... são 2 políticas muito interessantes, né? Estatuto, instrumentos de políticas, né? O Estatuto da Juventude, um programa, que é o Juventude Viva. Só que você fazia o seguinte, se você chama os jovens negros, na hora da discussão do Estatuto da Juventude, para discutir a Juventude Viva, eles não vão estar ali naquele local para tensionar a sua presença dentro do Estatuto da Juventude, entende? Então, esse tipo de estratégia dos tomadores de decisão, os negros precisam saber. Então, eu tenho que estar aqui no MP, mas também tenho que estar na universidade. E aí faz com que a população negra, que tem mais formação, trabalhe muito, 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 muito. Porque a gente assume um ativismo de achar que nós temos que carregar o piano sozinhos. E nós não queremos isso mais. Então, a gente não vai mais parar para ficar... Muita gente está falando, eu não vou mais parar para ficar ensinando o que tem que ser feito. A população branca, né, tem que assumir esse lugar de também falar, olha, né, a gente precisa mudar esse país. Então, eu acho que eu tenho esse vídeo porque ele me impressionou tanto, que era um concurso desse de mulheres exuberantes, Miss Bumbum de não sei o quê, sabe? Essas mulheres, né, exuberantes. E foram as 3 classificadas, 2 mulheres brancas, uma morena lindíssima, uma outra também, e uma mulher negra, né? Entre as 3. E aí o coordenador ele vai lá e classifica a primeira, que era uma mulher branca, morena, assim, bonitona. E, em segundo lugar, a mulher negra. A que não ficou classificada, que também era uma mulher bonita, ela não brigou com a mulher
a que ganhou em primeiro lugar. Ela foi no segundo lugar e tirou a faixa da mulher negra, entendeu? Ela falou assim, olha, eu posso perder para essa aí, mas para essa neguinha aí, não. Ela não falou isso, mas foi o que foi dito. E é isso que eu acho interessantíssimo. E ali, a gente não estava tratando de pessoas com belezas distintas. Eram todas mulheres fantásticas, bonitonas, corpos esbeltos, todas lindas. Mas a mulher branca não admitiu ficar em terceiro lugar, porque ela não admitia estar em segundo, aqui em segundo tivesse uma mulher negra, né? Eu acho que com o passar do tempo, Uribânio, essa discussão da objetivação dos corpos também, ela também vai mudar, entende? Tem um ditado que fala assim, quem planta tâmaras não come tâmaras. Isso não significa, ou seja, que eu não sei se vocês conhecem essa história de um sábio que o menino sempre via aquele homem plantando tâmaras, e a tâmara, a árvore demora quase 50 anos para crescer e dar o fruto. Aí o menino perguntava para o sábio, mas por que o senhor planta tanto, o senhor não vai comer? Então, assim, e aí é quando o sábio fala para ele, quem planta tâmaras não come tâmaras, mas essas tâmaras vão nascer e vão nascer para alguém. Então, acho que uma das primeiras discussões é da questão racial, mas uma próxima discussão é se vale a pena ficar nesse lugar também de objeto sexual e por aí vai. Mas essa discussão é para outro momento. Inclusive, a gente vai dar um curso em novembro que a gente vai falar exatamente sobre isso. Interseccionalidade, gênero, raça e classe. Está todo mundo convidado, tá bom? Em novembro, serei eu e a professora Renata, que inclusive trabalha com a questão da presença da mulher negra no cinema, tá? Então, nós temos uma identidade racial branca. Brancura é diferente de branquidade. Brancura é igual cor da pele. Branquitude é lugar de poder. Então, nós estamos falando aqui que existe lugares de poder que estão sendo ocupados por essa população branca, né? Então, é esse conjunto de coisas extremamente complexa que vai dar essa cara do racismo institucional. E o racismo institucional, gente, ele é pessoal, internalizado por sentimentos e condutas, né? Na perspectiva da inferioridade que o negro introjeta a ideia da inferioridade. Quantas crianças nós temos? Eu sou da educação. Gente, eu sou da faculdade da educação. Eu trabalho com ensino fundamental e de 1º a 4º ano. Eu fiz questão, eu saí da história para poder, porque de pequenino que se torce o pepino. Ensine uma criança a pensar que você não vai ter um adulto tão racista, né? Então, eu faço formação de professores que vão trabalhar com crianças pequenas. Então, a criança negra, ela introjeta uma inferioridade que é péssima, né? Então, aqui o Sam, que é uma professora da Universidade do Espírito Santo, vai trazer muitos materiais sobre isso, que vale a pena ler. E quantas crianças que ficam passando a bucha, que são negras, que não querem ser negras, que não gostam do seu cabelo, dos seus traços, pelo que elas veem no livro didático, pelo que elas veem no livro paradidático. Então, essa desconstrução tem acontecido, mas de uma forma muito lenta, como nós falamos. Na universidade, a gente está mais acelerado, mas ainda para chegar no grande público, ainda está muito aquém. Então, por isso que a gente precisa tanto que o Ministério Público, por favor, atue em todas as universidades federais e obriguem educação para as relações sociais, que é nada mais do que cumprir o artigo 26A da LDB. Tem que dar história da cultura afro-brasileira. E essa discussão de educação das relações sociais está dentro, nós estamos tendo aula de cultura afro-brasileira. Isso é uma aula de cultura afro-brasileira também, entende? E gera na população branca, mesmo nas crianças, uma superioridade. Então, sentimentos e condutas que vão gerar também uma conduta de passividade, proatividade para quem está com a autoestima preservada e de aceitação e recusa da sua própria negritude. Isso chega para um adolescente, a gente tem pesquisa que mostra isso também no ensino médio, uma muito baixa expectativa em relação à sua forma de estar no mundo, porque ele corre risco de morrer a todo tempo. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. As políticas afirmativas, elas têm que existir para que essas pessoas estejam na universidade, para elas poderem dar continuidade às suas reflexões e às suas formas de existir, né? Do ponto de vista interpessoal, você vai ter ações e omissões. Quais são as ações do ponto de vista interpessoal? O desrespeito, a desconfiança e a desvalorização. Eu passo por isso todo dia. É absurdo. Eu vou falar da Universidade de Brasília porque eu estou lá, mas qualquer universidade... Eu tenho vários colegas da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Todos nós temos relatos muito semelhantes de desmerecimento das nossas falas, como se nós não fôssemos tão pesquisadores quanto qualquer outro. É absurdo isso. Outro dia, um colega no programa em que eu estou falou que eu não podia dar aula de políticas públicas para a educação. Gente, eu sou formada em História, sou mestre em História, fiz Filosofia, fiz doutorado em Educação, pós-doc com Políticas Comparadas. Eles não aceitam que o que eles sabem eu sei e que eu optei por pesquisar sobre políticas afirmativas. Entendeu?
Eles não conseguem nos ver como sendo pessoas que sabem o que eles sabem e sabem outras coisas também. Pelo contrário, eles nos colocam no gueto de negros que falam sobre negros ativistas e ponto final. É um desrespeito total e absoluto. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Então, são omissões dos próprios colegas que estão ali. A omissão por negligência ao lidar com o racismo e seus impactos. Seja comigo, seja com o Libano, seja com as crianças. E por aí vai. Né? E com os promotores, procuradores, juízes. Aprovar agora aquele caso do rapaz do Itamaraty como negro, é um absurdo. É um absurdo. Aquele cara é branco. Aquele cara é branco. Todo mundo sabe. O juiz nem vergonha fica. Não tem vergonha. Não tem, porque não tem essa sensibilidade. Esse caso aí, professor, eu conheço assim um pouco, porque eu que fiz a impugnação desse concurso, sabe? Porque o edital, muito embora o MPOG já tivesse feito a instrução normativa antes, né, da portaria, esse concurso não previu a comissão de averiguação. Mas não isso importa. foi feito Hã? Desculpa, Ivane, tudo bem. Assim, vamos fazer o seguinte, assim, eu entendo esses processos, só que tem o seguinte... eu só queria te falar isso, que esse caso é meio complicado. Mas agora já avançou, mas não tem como. A gente tem que pensar seriamente se essa política dos 1990, se a portaria número 8 vai ser considerada ou não, porque não pode ter dois pesos, duas medidas. Também acho. Entende? Também acho. Mesmo que tenha falha, uma falha não justifica a outra. Então, eu acho que esse é um assunto importante que precisa ser... Nossa, gente, já são 10h30. Vamos lá. Depois aqui, vamos caminhar. Então, o que se gera como institucional? Todo esse conjunto de racismo pessoal, internalizado, interpessoal. É um racismo institucional que é material e acesso ao poder. Material na indisponibilidade e falta de acesso a políticas de qualidade. Todos os indicadores dos negros estão subrepresentados, né? E hiperrepresentados quando é miséria. E acesso ao poder com desinformação, não participação, indisponibilidade de recursos, porque precisa-se recursos financeiros. A dotação orçamentária é de extrema importância para qualquer política, sucesso de qualquer política, né? Então, as ações afirmativas, que é o texto que nós trouxemos, as ações afirmativas para negros no Brasil, o início de uma reparação histórica do Domingues, ele traz um pouco... eu coloquei, Brasil mata 71% mais mulheres negras do que brancas. Então, assim, todos os indicadores vão mostrar que essas ações afirmativas, elas nascem no sentido de reconhecer tudo isso que nós falamos até agora, né? E mesmo assim, eu gosto muito dessa foto. Quero uma vaga, passe no vestibular, né? Ações afirmativas, fraudes e bancas de identificação. A população branca não reconhece o privilégio branco, não reconhece a seriedade do racismo, entende? E ainda acha que estão sendo passados por palhaços. Então, é preciso que a gente tenha mais discussão sobre isso, né? E o Domingues vai trazer aquele texto que vocês leram, que nós já tivemos outras ações afirmativas, né? O artigo 67, das disposições transitórias, a Constituição de 88 fala da demarcação das terras indígenas, a 8.112 vai falar das cotas para pessoas com deficiência no serviço público, a 8.213 vai falar das cotas também para PCD no setor privado, a 8.666, trouxe só algumas, né? Vai falar sobre... a contratação de pessoas com deficiência, a 9.504, mulheres nas candidaturas partidárias. Essas aqui são algumas, mas nós tivemos também no Brasil República e no Brasil Império. Então, a nossa legislação, o nosso marco legal, é todo ele construído de uma leitura diferenciada e políticas focalizadas. Mas a que mais tem rejeição são as políticas para negros e negras. Esse é o X da questão, né? E o que são, eu coloquei lá para vocês, o que são as ações afirmativas? Elas não são para sempre, gente, mas são medidas especiais e temporárias tomadas pelo Estado, né, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, né? Gerar uma igualdade de oportunidade e tratamento, e compensar as perdas provocadas, por isso nós falamos aqui para vocês, pela discriminação, marginalização, motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Agora eu vou falar para vocês, todos esses marcadores, numa perspectiva de interseccionalidade, ele se potencializa quando a pessoa é negra, ok? Então, isso precisa ser considerado. Nesse texto, ele vai falar de vários argumentos, né? Os argumentos a favor
a esquerda marxista, por exemplo, reformista, não vou entrar muito no detalhe, é que essas políticas elas são necessárias, mas que elas são compensatórias, né? E elas têm um prazo curto. Então, assim, não são completamente favoráveis à discussão racial, mas entendem que ela se faz necessária. Então, assim, é um bate a sopra, é mais ou menos isso, tá? Porque quando você aperta, a questão de classe tem mais peso. É uma perspectiva de subverter a meritocracia, ele vai dizer isso, né? E também traz de novo a discussão de raça e classe, está muito forte, porque vai entender que pessoas que têm acesso aos melhores postos, aos melhores cursinhos, são mais preparadas e vão ocupar esses lugares nas universidades. Sim, então, nesses termos... Então, tá vendo? É tudo uma concessão. Eu acho esse texto interessante, eu acho que ele tem limites, tem muitos limites, principalmente no final, porque ele é de 2004, e essa pessoa não é uma pessoa que discute as políticas afirmativas, então ele tem alguns juízos de valor sem fundamentação no final. E é legal, mas é legal trazer essa falta de fundamentação, porque tem a ver com aquilo que a Mariana falou. Como as pessoas vão utilizar a ideia do... mas eu não sabe quem é negro no Brasil. Todo mundo sabe. Aquelas fotos... Todo mundo sabe quem é negro no Brasil, gente. Por favor, todo mundo sabe. Mas agora inventaram que não sabe. Mas tem um respaldo histórico para que essas pessoas se coloquem nesse lugar. Vamos partir do pressuposto que elas não estão agindo de má fé. Vamos tentar ajudá-los a compreender os seus equívocos, tá? Então, são argumentos a favor, mas são argumentos frágeis, né? Então, vamos dizer que é necessário, porque existe uma desigualdade racial e que as pessoas brancas têm mais acesso a determinados cursinhos, então eles vão ocupar mais esses espaços. Então, tem que ter políticas de ações afirmativas. E eu acho importante, eu falei isso na aula gravada, que houve sempre uma demanda da população negra, uma demanda para que houvesse maior presença de pessoas pobres nas universidades. Isso nunca foi possível. Quando a população negra consegue as cotas raciais e é reconhecida a sua constitucionalidade, então, peraí um pouquinho, você pode para negro, aí as cotas raciais vieram cotas sociais. E eu reforço isso, que a democracia, a pífia democracia que nós temos no Brasil, ela se deve muito à luta do movimento negro, essa resistência negra que não está registrada nos livros de história, mas que hoje já está bem mais disseminada na internet, por exemplo. Então, as políticas específicas, diferencialistas, elas são consideradas como importantes em função muito da questão da classe, entendendo que os negros não estão nesses lugares, então só conseguirão se for feitas essas políticas afirmativas, né? E aí, interessante que ele traz, que eu acho importante, da década de 90, é que a população, a maioria da população que não é a população que não é branca, a população negra, ela é favorável às cotas. E a população que tem mais recurso financeiro e branca, ela é contra as cotas. Então, essa resistência, ela tem cor, tá? Os argumentos contra o rebaixamento da qualidade, eu já falei para vocês que caiu por terra, porque as pesquisas mostraram que, superado o vestibular do primeiro semestre, os outros semestres, a população negra tem maior número de hora de estudo, né? E as notas são iguais ou superiores, né? Também, o argumento tem que investir na educação básica. Sim, tem que investir na educação básica e na educação superior, e no serviço público, de forma concomitante. Tanto é que o artigo 26A, que obriga a história da África e cultura afro-brasileira na lei de base da educação nacional, ele vai reforçar isso. O conflito branco versus negros, né, muito pautado de que a gente vivia uma democracia racial, uma miscigenação, que no Brasil ia ficar racializado igual aos Estados Unidos, também caiu por terra. Não foi a questão das cotas que levou a isso, hoje, os tomadores de decisão, assumindo uma postura de que não tem racismo, tratando negros como arroba, né? É a postura dos tomadores de decisão. O governo brasileiro hoje, que está tornando isso cada vez um retrocesso. Que a gente tinha avançado em termos de educação e direitos humanos, de reconhecimento desses diferentes corpos e como eles estavam sendo represados. E agora, esse discurso do privilégio branco, nós somos minorias, as pessoas, os homens brancos, se colocando também na condição de heterossexual, levantando bandeira, não querendo reconhecer a morte dos corpos negros, é que tem gerado essa racialização. E aí, pronto, a questão das fraudes, o Domingos não avança muito, tá?
E é por isso que a gente chega nas leis, né? Só um minutinho que já passo a palavra para você, Marcos. Na Lei Federal de 12.711, né, que nós tínhamos cotas raciais, e aí, então, peraí um pouquinho, pode para os negros, é constitucional, então agora a gente vai ter cotas sociais. Isso é de um racismo imenso. Tem um livro da Vanessa Machado, que quem orientou foi Joase, um mestrado. Agora, recente, ela lançou esse grupo de pesquisa GPEG, gente, que eu coordeno, ele tem vários vídeos no YouTube, tá? E tem um livro da Vanessa. A Vanessa vai mostrar os bastidores da aprovação da 12.711. Ou seja, as cotas raciais levaram à propositura das cotas sociais. E o grande debate era para tirar os negros. Eles não queriam que tivesse recorte social dentro das cotas sociais. Isso é de uma gravidade, é de uma desumanidade, é de um desrespeito, é de um racismo institucional tão grande dos nossos legisladores, que só uma indignação que nos move, de colocar o nosso conhecimento. Eu sempre estudei em escola pública, universidade pública, e trabalho, né, escolas públicas e universidade pública, e trabalho em função do público. O público tem que ser gratuito, de qualidade, e tem que ter essas pessoas. E agora a avaliação da 10.603, desculpa, a avaliação das cotas da 2.711 vai ser o ano que vem. Mas parece que já estão querendo prorrogar, ainda bem. Estão querendo, espero que sim. Ainda vai ter votação nas comissões específicas. Espero que aprove. Por quê? Porque o Brasil precisa caminhar. A Lei 12.990 também é uma resposta de toda essa dinâmica que eu falei para vocês. A orientação normativa número 3, que fala da necessidade de banco de identificação, e a portaria número 4. Independente de todas essas conquistas, e dessas demandas e dessas resistências, nós temos fraudes. Entende por que eu trouxe toda essa discussão? Porque as fraudes, elas se respaldam nessa história não contada e vivida. Entende? Essa tentativa imensa de manter o privilégio branco. E não reconhecer o racismo. Por isso que o próximo item, nós vamos falar especificamente sobre bancas de identificação. Espero que vocês já tenham tido, assim, o convencimento, né, da importância das políticas afirmativas, do papel importantíssimo que vocês terão da agora para frente, e já tem em termos de discussão de que é preciso um outro Brasil, urgentemente. Nós não somos os campeões de desigualdade de renda, porque o econômico prepondera. Nós somos os campeões de desigualdade de renda na América Latina e o quarto no mundo, porque nós somos majoritariamente negros e negras. Não tem outra discussão. Entende? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa reflexão. Mas isso aqui a gente vai só falar para vocês rapidamente como que o impacto dessas leis. Em 2010, nós tínhamos 44,8% de pessoas de escolas públicas, hoje nós temos 60,4%, até um salário renda de até um salário mínimo e meio era 43,7%, hoje são 70,2%, ou seja, nós tivemos uma maior presença de pessoas de baixa renda nas universidades. Os pretos são de 8% em 2010, subiram para 12%. Os negros, pardos, de 32% para 39%. Ou seja, hoje nós temos aqui cerca de 50%, dizem. Só que com fraudes, nós vamos acreditar no que estão sendo ditos. Né? É preciso que a gente tenha bancas de identificação, entende? Mas a gente vai partir, isso aqui é um relatório da Andifes do Quero Bolsa. Quem fez essa planilha foi o colega Adilson, da UFOP, tá? Os indígenas continuam sendo pouco representados e as pessoas com deficiência também. Então, assim, as mudanças são mínimas, tá? As mudanças são mínimas. Nós ainda temos fragilidades que a gente precisa ter banca de identificação, ok? Então, é essa realidade que a gente tem hoje e a necessidade. A próxima aula será sobre essas legislações. Era isso que eu queria um pouco trazer para vocês hoje. Desculpa, eu me estendi muito porque a gente estava batendo um papo, né? A gente preferiu fazer assim. Marcos, pode falar. Sou toda ouvidas agora. Quem tiver dúvida, vamos conversar um pouquinho. Bom dia. Professora, doutora. Não era só um dado que a senhora passou para relembrar, quando eu lembro que eu estava no UNB, as pessoas que eram contra as cotas, nós temos na UNB, quando a gente é estudante, o IRA, né, que é Índice de Rendimento Acadêmico.
Aí quem era contra as cotas falava, vamos ver o IRA então, quem entrou pelas cotas. Aí foram ver, era igual ou até superior, né, em alguns cursos. Então, esse mito, né, que muitos acham que da superioridade branca e que o cérebro do branco é diferente do negro e não é, né? Então, o IRA, o índice de rendimento acadêmico dos estudantes que entraram pelas cotas foi igual até, em muitos cursos, superior aos outros egressos, né, do vestibular, que não eram das cotas, né? E eu acho que é exatamente por conta disso é que nunca se conseguiu atacar na política de cotas, porque a professora, né, Renisa pode até me confirmar, eu acho que não há casos assim, na maioria absoluta das universidades que adotaram política de cotas, os cotistas têm médias idênticas ou superiores a quem ficou nas primeiras classificações do concurso do vestibular aberto, né? Então, Sim, é sim. engraçado isso, que é um pensamento tão atrasado, porque, né, as pessoas podem... É a mesma justificativa que quando a Suprema Corte determinou as cotas nos Estados Unidos, os contrários defendiam que isso ia prejudicar a universidade, isso ia prejudicar a empresa privada, porque lá eles entraram na empresa privada também, e tudo. E a resposta da Suprema Corte era: o sistema ajusta isso, que a senhora estava falando, né, professora? Né? Tem que trocar o pneu com o carro em movimento. Hoje, eles continuam sendo a maior economia do mundo, porque há 60 anos eles resolveram esse problema. Mas lá tem caso de... Tem, mas quando se mata um negro lá por uma questão de abuso de autoridade, como acontece aqui, aos montes, a sociedade vai para a rua. Aqui acontece aos montes, a gente fica calado. As pessoas não têm condição ainda de... Isso é uma outra história que eu queria até conversar contigo, sobre essa forma da nossa conscientização enquanto, né, uma classe ou identidade étnica, que é uma coisa que eu penso muito, sabe, sobre isso, que falta aqui no Brasil. É engraçado isso, né? É muito engraçado. Okay. Essa coisa de demandar... Gente que não viaja por causa dos preços. Essa coisa de saber demandar em juízo, né, as questões ligadas a racismo, é uma arte, professor. Porque nós temos o caso do Heraldo Pereira e do Paulo Henrique Amorim, né, que se arrastou por 7 anos, né? Nenhum juiz negro olhou esse caso. Um leading case fantástico, porque entendeu que a injúria com caráter de discriminação racial é imprescritível e inafiançável. Esse precedente é pouquíssimo usado na delegacia de polícia, isso não é conhecido. Mas sabe por quê? Porque dentro do movimento, né, do movimento amplo, tem uma pinimba com relação ao Heraldo, né? Talvez até pensando como Paulo Henrique Amorim pensou e o distratou, porque o pessoal não veio procurar isso como um subsídio para levar isso para frente, apesar do MP, né, ter colocado o nosso MP, né, foi uma vitória do nosso MP. Né? Sim, Libane, deixa eu só te falar, assim, vou passar para Mariana, mas acho que teve mais alguém que pediu fala. Na universidade, o que a gente tem visto? Como funciona as bancas, por exemplo, para seleção na pós-graduação, no mestrado e no doutorado? O aluno negro, que se inscreve pela reserva de vagas para negros, né, como cotista, nós temos uma nota mínima, é 7. Né? Se o aluno tira 10, ele salta e mais do que os que estão no universal, ele migra das cotas para o universal e ocupa aquele espaço. E a ideia é que puxe um outro negro. E nós temos visto, e por isso o Ministério Público é tão importante, programas, porque também tem racismo em todo lugar. Eu acho que a discussão aqui, gente, eu acho que, é claro, nós estamos tratando aqui o racismo estrutural. Essa aula aqui não foi de racismo individual, já está falando de estrutural. Nós temos colegas em muitos lugares que se recusam a puxar o outro estudante negro, entende? Então, deixa o negro que trouxe dá uma nota que o aluno fique ali nas cotas, né? E aí ocupa a universal só com estudantes não negros. Mas não é essa a regra. A regra é o estudante negro que tem a nota maior, e maior até que está no universal, ele pula para o universal. E a gente puxa o outro. Porque o objetivo é ter mais pessoas negras nos programas de pós-graduação, entende? Então, gente, toda essa discussão ela é de extrema importância.
ela está iniciando ainda, né? O que a gente está falando? A gente está falando nesse assunto mesmo há o quê? 20, 30 anos. O que é 30 anos para a história, gente? Para mudar uma mentalidade, né? Então, assim, eu agradeço muito, né, as contribuições de vocês, mas vamos que vamos. Mariana, por favor, alguém mais tinha levantado a mão. Professora, eu só queria acrescentar aí na fala do Libânio que eu também sinto muita dificuldade disso, assim, como levar e sensibilizar tanto empresas quanto o Poder Judiciário do racismo estrutural. E aí, quando a gente fala de racismo pelas forças policiais, né, racismo que é evidente, como é difícil a gente conseguir demonstrar, ainda que para a gente seja evidente, que as abordagens policiais, e aí eles falam que é o feeling do policial, a gente sente quando né, a pessoa é um mala, que eles falam, né, que essa fundada suspeita, e eu sinto muita dificuldade em entrar aí e no convencimento, assim, em que pese para mim isso seja muito evidente. Eu acho que é muito difícil, assim. Inclusive, eu estava até conversando com o Libânio de um caso concreto, assim, e dessas abordagens que acontecem nos supermercados, que acontece no metrô, em todos os lugares, né? A todo tempo, os corpos negros são tratados de forma diferenciada e vistas como pessoas que causam perigo. E eu acho muito difícil levar esse discurso e conseguir convencer mesmo. E aí eu falo em todas as instâncias, seja nessa parte extrajudicial, quando a gente vai lá e se reúne, né, com as forças policiais, com a Secretaria de Segurança Pública, seja quando a gente chega no judiciário. E aí essa cautela, né, porque para chegar no judiciário a gente tem que ter algo muito robusto ou batalhar muito, como foi esse caso que o Libânio mencionou, né, que é esse nosso leading case. É muito força de trabalho, é muita energia que tem que colocar ali para um caso dar certo, assim. E aí, né, ficam todos os outros meio para lá, porque a gente está focado naquele caso para dar certo, para fazer valer. Então, assim, só quero um pouco compartilhar dessa minha angústia, e é quase um sofrimento mesmo, porque a gente sabe que precisa trabalhar, sabe que precisa ser mais incisivo, mas a gente não consegue avançar. Mariana, sabe, ouvindo vocês falando assim, eu fico pensando assim, eu acho que a gente tem que entender, pelo menos espero que quem esteja nesse curso, está todo mundo junto e misturado, entendendo que o Brasil é racista. E o que a gente pode fazer para contribuir? Então, eu vou entender que todo mundo que está nesse curso tem a boa intenção de ajudar o máximo possível. E aí, Mariana, essa coisa do convencimento, eu acho que dá muito do ponto de vista também do educador. Eu acho que o Ministério Público está muito no cumpra-se. No cumpra-se, sabe? Então, a gente se junta para poder fazer com que as pessoas compreendam. E acaba que, enquanto cidadãos e cidadãs, todos vocês vão tentar convencer as pessoas. E agora, eu acho que a primeira coisa que a gente, no caso de vocês, é cumpra-se. No nosso caso, por exemplo, enquanto educador e educadora, eu estou aqui para convencer. Mas, enquanto pessoa, hoje, quando a pessoa começa a falar muito assim, porque assim, eu trabalho com um tema que é a questão racial, que todo mundo acha que sabe. Eu nunca vi assim, igual eu já falei, alguém discutir com um engenheiro a estrutura de uma ponte. Nem com um cardiologista, a cirurgia que ele vai fazer no coração. Eu sou doutora, pós-doutora, na perspectiva de história e políticas públicas e relações raciais. Só que, assim, tem gente que vai para o enfrentamento de tal forma que eu nem perco meu tempo, sabe? Porque tem tantas outras pessoas que estão dispostas a compreenderem. Então, eu acho, Mariana, eu compartilhando mesmo como uma profissional com você, tem hora que eu vou exercer a minha função. Olha, é o seguinte, isso é racismo, eu vou procurar o Ministério Público, entendeu? Então, a gente faz esse tipo de exercício, a gente vai procurar os parceiros que vão cumprir a lei. Enquanto educador, a gente vai tentando dialogar, entende? Enquanto ser humano, pessoa, cidadã, eu vou exigir os meus direitos, sabe? Porque, efetivamente, eu acho que essa aula é para falar para vocês o seguinte, olha a complexidade que a gente está, olha que caldeirão que está esse país, né? Então, tem pessoas que reconhecem e querem fazer com que menos negros morram, mas tem gente que não está nem aí, né? LGBTQIA+,
o teto de vida de uma trans é 35 anos. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E as pessoas não se sensibilizarem. E o que nós temos visto hoje é, como você falou, são as pessoas, é um retrocesso em termos de reconhecimento do direito à vida. Quando você não tem direito nem à vida, que são os indígenas, a população LGBTQIA+, um modo de vida diferenciado, porque um desenho europeu de forma de ser e estar no mundo vigora, um desenho de quem é o inteligente, quem é que tem direito a estar em outros lugares. Então, mas é isso, nós estamos construindo. Acho que eu posso dizer para você é que é muito bom te ter como parceiro e ser parceiro de vocês e poder estar aqui conversando com vocês, gente. Mas, assim, eu espero que a longo prazo nós possamos respeitar as pessoas, a sexualidade das pessoas, né, a identidade de gênero das pessoas, a cor e o direito que as pessoas têm de ir e vir. A regra é explícita, direito de ir e vir. E algumas pessoas estão sendo impedidas em função de características socialmente construídas, que não se estruturam, entende? Então, a questão das políticas afirmativas, elas são uma necessidade. É preciso... E hoje nós estamos tendo estudantes negros fenomenais do campo do direito. Os alunos do direito, eu vou falar que na universidade em que eu estou, eles são fabulosos. Os estudantes indígenas, eles nos ensinam muito, eles sabem muito, entende? Então, assim, eu acho que a gente só tem a ganhar para um outro mundo possível. Meu compromisso em estar aqui com vocês é esse. É esse. É esse. Alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ler. Doutora Renise, eu tenho uma dúvida. Desde criança aprendi que se chamar uma pessoa negra de cor seria pejorativo. Peço que me corrija se eu estiver errado. Observei no texto esta aula que os primeiros movimentos após a República teriam essa nomenclatura. Sociedades União Cívica de Homens de Cor. Tá. É preciso que a gente compreenda, a boa colocação, que a categoria negro, ela foi ressignificada pelo movimento negro. Tanto é que nós tínhamos, se comemorava o 3 de maio, como era a libertação dos escravos. O movimento negro ressignificou essa ideia e hoje nós temos o 20 de novembro como sendo o momento da luta negra e Zumbi dos Palmares como sendo a grande referência. Então, hoje, negro é considerado, nessa ressignificação, eu uso negro. E nós, do movimento negro, a grande maioria usa negro. Não usa afrodescendente, porque se nós temos Lucy como o crânio mais antigo, e é um crânio com traços, características negroides, e é considerado o mais antigo do mundo, então parte do pressuposto que todos são originários de África. Então, afrodescendentes todos são. Outra coisa que a gente fala é que não existe raça pura, todos somos miscigenados, né? Então, a questão do negro, ele é reconstruído e ressignificado como na sua positividade. Então, negro hoje é considerado como a somatória de pretos e pardos, tá, gente? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher parda. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando vocês me olham, vocês veem uma mulher negra na sua frente? Tem dúvida que eu sou negra? Que eu tenho características negroides? Né? Essa que é a grande questão. O preconceito no Brasil é um preconceito de marca. Então, hoje, a gente usa negro. Tá? Negro. Se é preconceituoso falar pessoa de cor, a gente não usa pessoa de cor. Não mais, porque o conceito foi ressignificado para a questão negra. Tá? É porque essa expressão desracializa o branco, né? O quê? O cor? Sim. É, pessoa também. de cor. Boa explicação também sim, tem. Esse estudo também. É que todo mundo tem cor. Uma cor branca. E aí, até brincadeiras, né, Rony? Vai falar assim, você toma sol, você fica vermelho. Se você corre, você fica vermelho. Se você não sei o quê, nervoso, você fica roxo de raiva. Aí brinca e fala assim, quem é a pessoa de cor? É o branco ou é o negro? Né? Então, assim, tem até brincadeiras nesse sentido, mas porque cor todos nós temos. Portanto, é que é raça / cor. Então, a discussão da questão racial ela é uma questão social, né? Construída socialmente. Tá? Então, o conceito negro ele foi ressignificado, e hoje, negro é a somatória de pretos e pardos. Somatória por quê? Porque todos os indicadores, gente, que é aquilo que eu falo naquela aula,
você tem brancos e amarelos no topo da pirâmide, e embaixo os indicadores de pardos e pretos estão muito próximos. Então, entende-se que o que segura essa população são as suas características negroides. E a tentativa do Brasil é exatamente tirar essas características, né? Fale. Eu escutei a doutora Mariana falando sobre o critério do pescoço, eu escutei errado, eu não conheço se tem alguma coisa relacionada ao pescoço para identificar, eu desconheço. Fala, Mariana. Eu entendi errado? Não, não é isso. É a gente perceber os locais que nós frequentamos, né? De olhar para o lado. Virar para o lado. Né? De se movimentar o pescoço e perceber os lugares que frequentamos. Existem pessoas negras no MP. Quando a gente faz entendi que era para diferenciar alguma coisa. E olhar, né? A gente fala isso, que é o teste do pescoço. O teste do pescoço é você levantar e olhar de um lado para o outro. Isso. Nos locais onde você frequenta, né? Seja no ambiente. E se existem, escolar... estão fazendo o quê, né? Também, né, Mariana? Se existem, estão fazendo o quê? Se eu estou num restaurante e tem uma pessoa negra, ela está sendo servida ou ela está servindo, né? Qual é a posição que essa pessoa negra está também naquele lugar ali? Sim, certamente quando o Marco fotografou o restaurante do MP, certamente as pessoas negras estavam ali, né? Na cozinha, na limpeza... Mas e nas mesas? Elas, né, estavam ocupando esses espaços? Quando a gente percebe isso no MP, né, é o pessoal que contribui com a limpeza dos nossos prédios, mas e aí? Lá na sala do promotor, quantos negros tem? Né? É um pouco dessa observação. E espaços também, né, no MP que tradicionalmente são ocupados só por pessoas brancas e por mulheres brancas. A Claudinha sabe disso. Para conseguir efetivar aquela menina estagiária lá, né, que foi estagiária, porque não tinha. E eu falava assim, olha, não dá para o Ministério Público ter um serviço cerimonial se uma pessoa é negra, né? E foi uma dificuldade, né? Na época, bancar uma queda de braço para conseguir uma função para a menina, né? Porque o cerimonial, regra geral, né? É um local. É o critério da boa aparência, né? É isso aí. É a pessoa branca, né? Boa aparência. Isso, o critério da boa aparência. A menina é linda, né? Ela é linda. A menina é linda. Ela é linda. Aquela frase foi triste, né, gente? Diz que uma menina foi barrada porque era bonita. Gente, é muito triste, tudo muito triste. Eu queria só falar, a última participação que eu vou fazer hoje, que eu acho que eu falo demais, mas é sobre isso que a senhora falou, da ressignificação desse termo negro, né? Como houve também a ressignificação do termo escravo, de escravidão, né? Esse conceito, porque originalmente o termo em inglês é slave, não é isso? E slave vem de eslavo. Até 1480, todos os escravos, a maioria dos escravos eram povos eslavos que foram dominados. Então, o termo escravidão, nessa época, não tinha uma conotação comercial, de produção industrial, né? Então, isso foi ressignificado com o avanço de Portugal, Espanha, mundo afora, né? Como uma forma de produzir onde eles estavam fazendo uma colônia. E isso... Parece que a escravidão, hoje, ela é uma coisa de pretos, né? Que só aconteceu com negros, que os negros sempre foram escravizados. Aí quem não entende acha que são escravizados desde lá, porque vão encontrar referências bíblicas, mas não é. O termo slave é disso, é de escravo, eram os escravos. O escravizado, gente, a gente usa escravizado porque é uma condição. Você não está escravo determinando, não, é uma condição em que você está e que vai ter uma ruptura. Só voltar um pouco ali alguém que falou sobre o Centro Literário de Homens de Cor. Quando você vê Centro Literário de Homens de Cor, Sociedade União Cívica de Homens de Cor, você está vendo que é uma afirmação positiva daquela terminologia de época, entende? Só que aí vem essa história, como se os homens brancos também não fossem cor. Então, hoje, a discussão é a questão do racismo. Não existe raça diferente, as pessoas não são seres humanos, tudo bem, mas socialmente as pessoas são pautadas pela cor, tá? Então, e pautadas pela referência à raça negra, né? Essas pessoas já foram racialmente consideradas como sendo inferiores, tá? Então, hoje o termo que a maioria faz referência é a questão negra, negros e negras, tá bom? Alguns ainda usam afrodescendente, mas na maioria não usa afrodescendente, porque afrodescendente também todos somos. E cor também, o homem branco, então é branco, é negro, então você não tem cor, você tem cor também, tá? Algo mais? Mas o Libânio está correto, Libânio, eu acho que precisa pensar
essas historicidades dos conceitos, né? É isso, é ver como os conceitos vão sendo ressignificados ao longo do tempo. Gente, são 11h08, eu acho que nossa gordurinha, né, Mariana? A gente pensou 2 horas é bom e podemos estender um pouquinho mais, para não ter que parar. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Outra coisa, eu vi que tem uma pessoa, todo mundo conseguiu responder o fórum, eu vi que tinha uma pessoa aqui que falou que não conseguiu responder o fórum 1. Então, Mariana, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Joás, eu tenho certeza que ele não se incomoda. Nós vamos abrir o fórum 1, gente, e deixar até segunda-feira também, o 1 e o 2. E eu peço a vocês que, por favor, então, quem não respondeu, responda o fórum 1 também. Ok? A gente vai pedir para deixar aberto. E aí, na terça-feira, a gente começa o nosso último módulo, que vai falar sobre bancas de identificação. Agora, acho que já deu para todo mundo entender um pouco por que as fraudes elas são uma realidade que a gente tem que enfrentar. Porque as pessoas simplesmente, ou com ignorância, no sentido de ignorar, então a gente não vai fazer boa fé ou má fé, não importa. As pessoas precisam entender que as bancas, a política é para a pessoa socialmente reconhecida enquanto negros e negras. E elas são um direito, e o papel do Ministério Público é fazer cumprir a lei da melhor forma possível, né? E nosso último módulo vai ser esse, e na sexta-feira que vem estaremos aqui, eu e o professor Joás Bernardino, para trocar ideias com vocês, tirar dúvidas, ok? Então é isto. Algo mais a acrescentar? Não. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se não gostaram... Excelente, professora. Outra coisa, eu abri o cafezinho lá para bater papo, entrei, ninguém foi bater papo comigo. Eu falei, oi, gente, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Aquele cafezinho lá, eu entrei lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, trocar... Professor, eu queria até ter feito lá, mas parece que não tinha a opção de responder. Quem está falando? Marco, parece que está fechado. Não, então eu vou falar também, Mariana. Vamos pedir para a Ravena abrir também, tá bem? Pode deixar aqui, professora. Oi. Pode deixar que eu peço para a Ravi. Então tá. Então, ó, falar para a Rafa que a gente deixou o cafezinho aberto e que abriu o fórum para responder até segunda-feira, tá bom? Segunda. 1 e o 2. Vai deixar aberto, tá bom? Tá, joia. Pode deixar então, que a gente faz. Fale, Mariana. Professora, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua parceria e a sua sensibilidade de se abrir para o Ministério Público. E muito obrigada por compartilhar eu queria o muito conhecimento. mundo diferente. Eu quero muito mundo diferente. Eu fico muito chateada com o que está acontecendo com os indígenas, com a população LGBTQIA+, né? Tem que comprar muito atrito com os meus colegas da universidade, mas faz parte. Educar em direitos humanos é isso, né, gente? Romper barreiras. Ainda bem que eu tenho vocês aqui, essas 20 pessoas que aqui estão, que estão junto, e a gente vai aumentando e aumentando. E aí a gente não vai comer as tâmaras, mas os nossos filhos irão, e os nossos netos também. Acho que os meus netos vão comer essas tâmaras. Se Deus quiser, né, Muitas vezes a gente é surpreendida, sabe, com parceiros. Depender de mim, sim. Aqui no Cerrado quem planta sucupira não vai abater sucupira na vida, né? Porque sucupira demora esse tempo todo aí. Pois é. Mariana, o que você falou? Eu não ouvi. E a gente também se surpreende com parceiros, assim, a gente vai plantando a semente e vai colhendo também, né? Coisas que nos alegram também. Então, a gente tem esses momentos de tristeza, e talvez a gente tenha vivido um momento de muita tristeza no Brasil, mas que a gente pode se unir, né, em momentos como esse, e renovar as nossas forças. Eu não sei se vocês estão acompanhando, vou falar rapidamente, a sistematização das normas eleitorais que está acontecendo no TSE. O coordenador é o ministro Fachin. Eu faço parte desse grupo, e eu fui convidada para compor a coordenação executiva, e a gente conseguiu, nos 8 eixos, que era de contencioso eleitoral, propaganda eleitoral, financiamento, N coisas, e tinha um eixo que era o 8, que era de minorias. Eu falei, mas eu não quero ficar nas minorias. Eu acho que tem que ter negros, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, em todos os eixos. E o ministro aceitou. E hoje nós temos acadêmicos, junto com pessoas do direito, fazendo essa revisão das normas. E o material vai ser produzido agora, publicado. E, assim, é isso. É isso aí. É isso. É de Uberlândia para o mundo. Eu sou de Uberlândia, tá, gente? Eu vim só para contrariar. Gente, Mineira também. Obrigada por nos ouvir. Tá vendo como a gente recebe boas notícias? Essa é uma excelente notícia, né? Exatamente, vai ser produzida agora, vocês vão ver. O grupo 1 é dos direitos políticos, quem coordenou foi o doutor João, lá de não sei aonde. Assim,
Tá lindo o material, tá lindo, vocês vão ver. E tudo Aliás, relendo fazer as um normas eleitorais e comentário. tentando contemplar pessoas, não colocar mais homens, mulheres, mas pessoas, pensar o respeito à vestimenta dos indígenas, o respeito a criar sempre, quando for falar sobre as normas eleitorais, que tenha sempre Libras, intérprete de Libras, a escrita diferenciada. Então, são pequenas coisas, que é muito. Candidaturas negras com recurso financeiro, candidaturas de mulheres. Então, tudo isso, gente, nos partidos políticos tem que ter negros e negras, tem que ter LGBTQIA+, tem que ter essas pessoas chaves nesses lugares. As coisas estão mudando. Gente, ó, um beijo no coração de vocês. Acho que a gente precisa encerrar nossa aula, são 11h15. Muito obrigada pelas presenças e até sexta que vem. E vai no cafezinho. Hoje à noite eu vou entrar lá para ver se alguém vai falar oi para mim, tá bom?